O ChatGPT só vale a pena se for paga. Okay? A versão gratuita é uma bicicleta. É fixe, leva mais locais, mas vai demorar muito tempo. E às vezes fico cansado, tenho que parar. A versão paga é um Porsche, ok? Depois, imaginem, Bruno, não tenho budget, acabei de estudar. Até eu diria que a mais completa, semelhante, gratuita é o Grok, ok? Embora o Grok, para quem não sabe o que é o Grok, é do Musk, é do X. O Grok está incrível, também gratuito, tem uma limitação, mas tem features que a versão gratuita não tem de ChatGPT. Por exemplo, os projetos. A ferramenta favorita minha no ChatGPT é os projetos. Porquê? Porque basicamente eu crio um projeto, coloco lá toda a fonte de conhecimento, todo o briefing e vou trabalhar nessa parte do projeto. O Grok tem isso de borla. Eu partilho muito desta visão de que é os produtos e serviços são copiáveis, mas a relação que temos com o cliente essa é única. E se nós vamos pôr nas mãos de um AI também essa diferenciação que nós podemos criar e que são ferramentas que podem ser inclusive utilizadas por outros concorrentes, eu vou estar a perder essa diferenciação. E há vários estudos que nos mostram nesta área de contact center e de customer support que quando estamos perante um cliente que está a fazer algum tipo de reclamação ou que está descontente, tu colocá-lo a falar de um AI aumenta ainda mais o seu descontentamento, porque ele fica-se a sentir que tu não queres saber do problema dele e que estás a tratá-lo como um número. Há influenciadores que eu sei que eu garanto que vão vender e irritam, mas vendem. E são caros e pagos a pegador e vendem. Há outros que são pagos a pegador que não vendem nada. Eu sei disso por causa de campanhas, da audiência. Um exemplo muito prático. Vou trabalhar com aquele influenciador, vou ler o feed. Se o feed diz, és linda, adoro-te, não vai vender um boi. Se o feed diz, que roupa é que tu estás a usar, gosto desse vestido, significa que a pessoa tem tração naquilo que a pessoa está a vestir. Logo nos comentários tu consegues perceber minimamente o tipo de audiência, porque és linda, a pessoa nem está a ver o vestido. Os meta. Este gajo não deveria. Sim, mas é brutal, os meta. Nós agora vamos comprar para a marca Small para produzir conteúdo. Dá-te uma grande qualidade e dá-te uma perspectiva muito fixe, que é a nova trend, que é o POV. Né? O POV como é trend. E eu adoro isto para falar. Porque eu sou em botequim, portanto a malta liga-me, atento, estou a trabalhar, não tenho que estar com fones. Pá, e a qualidade de som é muito bom. Não te aguenta tanto de bateria. Mas qual é que é a autonomia disso? É assim, se estiver a bombar sempre, pá, uma hora. Okay. E o carregador é caixa de óculos. Mas eu uso óculos, atenção. Mas são graduados? São. O que eu comprei em Londres, comprei os... Tu não consegues comprar cá? Não, é proibido para GPD. Então o que eu fiz foi... Temos aqui um homem ilegal. Não, é legal. Outra vez. É legal. Não podes comprar, mas podes usar. Porque ele manda-te avisos. Se tu tiras fotos, ele manda-me a luz. Se estiveres a gravar, ele grava-te. Okay. Mas... O que eu fiz, comprei fora, depois graduei cá, comprei os óculos escuros normais, que até é mais barato os escuros, e depois graduei cá. O graduar é que tens um problema, se tiveres um problema de dar um bug ou isso, eles podem argumentar que... mas eu tive o cuidado de graduei num sítio que é da Ray-Ban e eles já sabem que isto não pode levar a temperatura quente por causa dos cabos. Isso é uma que é 1080? Sim, por acaso não chequei. É assim, para as redes sociais isso dá-te qualidade à vontade, sim. Ele grava-te no máximo 1 minuto e podes, se quisesses, transmitir em direto para o Instagram. Isso é top. Sim. Não te era para fazer numa conferência, mas esqueci-me de ligar. Olha, muito fixe, pá. Então bora lá. Bem-vindos aqui ao 6º episódio do Marketing na Ponta da Língua. Um podcast onde vou tendo conversas informais com alguns dos maiores especialistas na área do marketing em Portugal. O meu nome é Bernardo Ferreira, sou SEO Specialist e E-Commerce Specialist também na Vorta, na data de gravação deste podcast, e também professor de Marketing Digital no IPAM. Hoje volto a estar com um convidado de peso, eu prometi-vos, e tenho aqui comigo o Bruno Oliveira. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. E desculpa ter andado perdido, porque o iPhone se enganou. Mas estamos cá. Eu até pensei que já vinhas com o trajeto nos óculos aí. Não. Foi porque primeiro que se aparece e confiei na máquina e não chequei se o ponto estava certo, mas pronto, está resolvido e estamos cá. Boa. Olha, eu costumo sempre fazer uma introdução do convidado
E portanto, para quem não vive debaixo de uma rocha, tu és uma cara bem conhecida, mas vou introduzir porque acredito que muitas das pessoas te conheçam, já se tenham cruzado contigo ou pelo LinkedIn, ou num evento, ou mesmo em contexto de formação, sendo que tens um percurso profissional sobretudo dedicado a esta área do marketing digital. Ultimamente é impossível não associarmos o Bruno à área de AI Marketing, sendo uma das principais referências na área em Portugal. És à data também de gravação deste podcast Head of Digital Hub e Business da Small Compal, uma organização onde já estás há mais de 17 anos. Sim, vai fazer 18, sim. És sim. mobília, portanto. Sou mobília, sim, nasci. Compal. Fui bebê e fui crescendo. Pronto, destes primeiros passos neste mundo de fast-moving consumer goods na área de trade marketing, em 2014 assumiste o cargo de Brand Manager da Small, à altura onde iniciaste a transformação digital da marca. No teu histórico contas com projetos como a Co-Creators by Small, Small X e a entrada da Small no mundo do Metaverse. Desde 2022 que assumiste a área de Digital Hub e Business como uma espécie de maestro na estratégia digital da marca, comunidades e também a área de influenciadores. A par disso, tens também tempo para dar muita formação, sobretudo na Lisbon Digital School, o IPAM, o IT Academy, sobretudo nestas áreas de estratégia digital, influencer marketing, TikTok marketing, inteligência artificial. Acabou a introdução. Bruno. A primeira questão que eu tinha para fazer também para te dar aí a tua introduçãozinha é: tu à data de hoje já tens mais colaboradores artificiais criados por ti em ChatGPT ou humanos na tua equipa? É uma ótima questão, cara. Era humanamente impossível ao dia de hoje, porque para além disso, depois eu tenho uma comunidade quase de 2.000 pessoas no WhatsApp, onde eu tenho uma fonte de informação para mim próprio e depois também tenho a minha empresa mais também de formação. Era humanamente impossível, eu diria, trabalhar, dar formação e ter também aqui vida privada sem AI. Era humanamente impossível. Porquê? Porque o que eu tenho feito e fiz é uma muita otimização da minha vida com AI. Ou seja, eu tenho uma pessoa que escreve como eu. Portanto, o que eu faço é, por exemplo, eu adoro escrever. Eu não meto a máquina a escrever por mim porque eu acho que não se pode perder o pensamento crítico. E, por exemplo, eu sou muito crítico do facilitismo feito em AI, ou seja, a ideia da AI é fazer um ponto de partida, é ele dar-me uma caminha de pensamento onde depois eu vou construir em cima, ou seja, aquele trabalho de sapa a máquina faz e depois eu vou investir tempo a pensar e estruturar. Por exemplo, eu tenho um bot que só pensa e, portanto, eu escrevo lá as minhas linhas e depois ele já está treinado com o meu tom, com a minha estrutura e dá-me uma proposta que eu vou trabalhar. Tenho uma pessoa só treinada, quando digo pessoa, um chatbot só treinado uma pessoa que não respira. Celeb, eu tenho o TO que eu criei, eu tenho até muitos GPTs partilhados para a comunidade, eu tenho o TO para quando estou irritado, criei porque havia pessoas que me estavam a pedir o que é que às vezes do meu CV, quero-te ajudar muito, então fiz um chatbot só para ajudar as pessoas no seu CV, a melhorar o seu CV, e ele até próprio está treinado para as próprias pessoas fazerem pré-entrevistas. Portanto, o que eu faço é, às vezes há uma necessidade e dentro da comunidade eu tenho desafios e vou criar um chatbot para esses desafios e depois tenho carradas deles me ajudarem no dia-a-dia naquilo que é a minha função. Pois eu já fui apanhando também no meu feed de LinkedIn os custom, tu vais lá partilhando e é interessante. Nós vamos dedicar aqui muito tempo naturalmente a AI no marketing, mas antes disso, a primeira vez que nós nos cruzámos, julgo que foi num evento no IAD. Exatamente, o metaverso. Exatamente, e fomos falar de várias coisas relacionadas com marketing digital, mas uma delas foi precisamente metaverso. E por acaso até gostava de começar aqui a conversa sobre isso, que é, tu achas que o metaverse continua a ser uma oportunidade interessante a explorar pelas marcas, ou estamos a falar de uma coisa que é tipo aquele meme da criança a afogar-se com a inteligência artificial a roubar-lhe o espaço? Ou seja, eu acho que o metaverso vai crescer, depois o que acontece é o que é que estamos a chamar de metaverso e há visões diferentes. Por exemplo, naquele dia que eu estava a apresentar, eu não acredito no metaverso feito de raiz. Como qualquer coisa feita de raiz e tu trabalhas e-commerce, tu sabes muito bem aquilo que é a jornada das pessoas. Não é? Ninguém de repente vai para uma página da marca Small ou mesmo da Nike para ver o seu metaverso, não está na jornada, estou-me a borrifar. O que é que eu acredito é que tu estás na jornada do utilizador. Vou dar um exemplo muito prático: Fortnite.
ok? A Fortnite é brutal, e eu jogo, o meu filho joga com 11 anos e, por exemplo, onde o meu filho mais gasta dinheiro, se eu tiver que escolher é skins. E skins é metaverso. A Nike e a Adidas estão sempre a lançar ténis do metaverso. O meu filho, a marca favorita de ténis é a Nike. Porquê? Porque eu passo a vida... Aliás, ele anda-me a última semana a pedir-me dinheiro para comprar skins, com o dinheiro dele, para eu lhe dar V-Bucks, para ele comprar os ténis da Nike, porque os ténis depois metem fogo. Onde é que eu quero chegar? O meu filho tem 11 anos, lida com a Nike e com a Adidas de ténis. O que vai querer são os ténis da Nike. Okay? Porquê? Porque ele já tem uma relação de proximidade. Qual é que é o problema de metaverso? É a realidade portuguesa, não é? Porque eu não consigo pôr os meus ténis ou o meu small no Fortnite, porque nem consigo chegar ao Fortnite, vai ser difícil. Portanto, tu vais ter algumas limitações muito grandes para algumas marcas nacionais, porque eu não consigo chegar lá. Quando nós testámos o metaverso, e eu tive pena desse projeto... No GTA ou não? No GTA, só qual foi o problema? Nós criamos o projeto, até tínhamos skins que iam ser pagas e tudo, só que... a produtora agora está-me a faltar o nome, da Rockstar. A Rockstar proibiu os servidores de começarem a ter marcas e por isso o projeto parou. Okay? Mas teve a ver com de uma norma de cima para baixo que proibiu os servidores terem marcas presentes. Mas o projeto estava a correr lindamente, ou seja... Como é que funcionou essa abordagem à Rockstar? Não precisas... Como é que começou isso? Porque o tema não precisa de Rockstar, por exemplo, no GTA. Tu tens as empresas que criam mundos lá dentro, ok? E portanto nasceu de uma empresa que já tinha o seu GTA e trabalhámos com essa empresa. Okay. Portanto, como tu tinhas, vou-lhe chamar, um fornecedor local, dava para fazer. Pronto. E um broker aí dos... Okay. E não precisavas da Rockstar, ou seja, a Rockstar era no fundo open source, ou seja, tu podias criar o teu mundo e se quisesses... monetizar esse mundo era possível. Porque sabes que, não sei se ainda é assim, mas quando se começou a falar de metaverso, havia muita essa falsa noção de metaverso é só estar com óculos de VR e dá para entrar em metaverso e mundos virtuais no smartphone, nas consolas, que até deve ser mais comum. A indústria gaming deve ser aquela que leva mais às costas e o metaverso. E eu lembro de termos falado, na altura discutia-se muito, e ainda hoje, esses dois caminhos possíveis, que é das duas uma, ou tu tentas criar um metaverso teu que no fundo é adaptado àquilo que é a necessidade da marca e tens as tuas próprias regras, mas é uma coisa que demora mais tempo a implementar e depois é aquilo, não tens tráfego lá e tens que ter... o investimento, setup... Pronto, envolve muito tempo e o investimento nem todas as marcas têm. Eu lembro-me de, mesmo em contexto de Vorten, ter explorado essa área de metaverso para fazermos algumas coisas, também acabou por não avançar na altura, mas eu falei com parceiros mesmo para desenvolvermos uma coisa nossa e não consegui ter orçamentos abaixo dos 80 mil, 90 mil para fazer. É uma coisa... Eu não te posso ter o valor do budget, mas era um valor muito residual. Porquê? Porque tu já tinhas o setup montado a outra empresa. Sim. No fundo tu estavas a construir em cima e eu não sou grande fã das marcas estarem a fazer coisas raiz. Tu vais queimar muito dinheiro. Ok? E o tema do metaverso é como o tema daí, de repente está tudo no mesmo saco, ok? E metaverso é muita coisa mas para mim, acima de tudo, o que eu acredito, o metaverso é uma experiência com a marca, ok? No online, uma experiência mais sensorial. Quando digo sensorial, é o facto de eu estou com o meu boneco, estou com uma t-shirt small, o boneco bebe um small. Para mim isso é metaverso, há quem defenda que não, mas depois já estamos a discutir semântica, ok? Para mim, para algumas pessoas, metaverso é pôr os óculos e não, isso morreu. Ou seja, as coisas só funcionam se tiverem democratização de acesso. É como aí explodiu, aí generativa, ok? Porque de repente eu pego no telemóvel e consigo conversar. E portanto as coisas só explodem quando existe democratização de acesso. Qual é que é o grande tema do metaverso e alguma limitação? É que eu depois jogar ou tenho que ter uma consola ou tenho que ter um computador com uma placa gráfica gigante. Aliás, nós quando entramos no metaverso, aí foi ignorância minha, fui ter com o IT, preciso ter aqui, eles começaram-se a rir na minha cara, não é? Pronto, já viste o teu computador da HP, não é? Não dá, a cama logo na placa gráfica nem aguenta. Sim, mas portanto... eu diria que esse mundo do gaming já está muito democratizado, tens consolas a 200 euros, certo. Portanto... Mas a questão é que alguns jogos tu tens de ter alguma qualidade de... Sim, mas mesmo, por exemplo, o próprio Fortnite é um jogo que tu consegues jogar gratuitamente. Certo. Não é? Mas o tema do Fortnite é que é mais difícil é tu chegares lá.
ok? Sim, Quando eu estou a sim. falar de tu teres aqui, se calhar, pegares num jogo mais que é possível teres um metaverso lá dentro, ou seja, pegando no GTA, o GTA só era possível num jogo de computador, ok? Tu consegues via supplier ou via de um parceiro que te faz isso. Mas eu continuo a achar que o metaverso é um não tema na minha cabeça. Ou seja, porque na verdade o que tu vais ter daqui a muitos anos, e tu já começas a sentir com AI, é esta lógica do uma mistura entre o mundo físico e o mundo digital. Não é? Desculpem estar aqui a mexer. É a mistura entre os dois e, portanto, essa fronteira já não existe. O meu filho está dentro a jogar Fortnite e está a comer um Mac com o boneco dele que lhe dá energia e depois sai daqui e pode comer o Mac na mesma. Portanto, eu acho que é essa combinação dos dois mundos que é a vantagem do metaverso. Eu acho que é muito porreiro, porque no fundo tu acabas por publicitar a tua marca com uma estratégia que não parece que é publicidade, estás a ver? No fundo eu estou a levar a marca para a realidade daquele boneco. Porquê? Porque E tu em GTA, eu jogo que vi bem da Small, mas vocês tinham inclusive outdoors virtuais no jogo. tínhamos outdoors, podias ver o produto, tinha uma parte funcional, que era tu vias o produto, a pessoa ficava relaxada, que é quando acontece o cashback do Ganda Small, estás a relaxar, ok, ele estava relaxado, o boneco fazia mais coisas, pusemos o caminhão, tivemos algum cuidado que o caminhão, se matasse as pessoas, era expulso do jogo. Fizemos um evento muito giro, pusemos um DJ que ia actuar no Summerfest uma semana antes no metaverso e escutou. Aliás, o servidor já estava quase a arrebentar com o cuidado, as pessoas queriam entrar, ok? Portanto, a nossa lógica foi a experiência que tu tens física, vamos levar para o digital. Foi essa a premissa. Sim. E foi isso que tentámos criar. Agora, óculos, isso é VR, isso é outro caminho, mas a questão é que tu precisas de equipamento, depois vais estar a investir carradas de dinheiro para chegar a de 100 gajos e não vale a pena. Percebo. Não, mas partilho a tua visão e acho que temos visto as marcas sobretudo a entrar nesses dois caminhos. O primeiro deles é nessa questão mais da ativação de marca. Sim, que é quando tu crias brand experience. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, a Desenio. A Desenio fez uma experiência no Roblox em que eles criaram, no fundo, algumas ilhas e mini-jogos em que os jogadores podiam estar a divertir-se com os amigos, a partilhar experiências naquilo que era o mundo da Desenio. Que é o que eles já fazem, eles gostam de ir à procura de mundos para brincar com os amigos. Exatamente, para jogar, etc. Por outro lado, para além dessas brand experiences, também dá para ir por esse caminho de quase que lojas virtuais, venderes algum tipo de asset digital, como tens, por exemplo, no Fortnite. Sim, eu acho que é mais para aí, é mais a parte das skins. Acho que um dos grandes casos de sucesso, acho que depois acabou por inspirar muitas marcas também a explorar isso no Fortnite, se bem que Fortnite já sabemos que é um bocadinho mais elitista do ponto de vista de uma marca conseguir chegar ao jogo, mas foi a própria Balenciaga que fez também uma parceria gigantesca em que as pessoas podiam comprar roupa, skins para as armas e depois andar a jogar no outro jogo. E agora o próprio Fortnite tem, eu não consigo precisar há quanto tempo, mas é uma questão de meses, uma área que é a Kicks, em que permite, é uma secção só dedicada a ténis, em que tu consegues ter ténis da Adidas, da Nike, da Crocs inclusive. Não, os Crocs foi agora recente com a nova versão do... Desculpa estar aqui a mexer. O que eles lançaram agora recentemente tem a ver com... Ou seja, foi genial, foi Star Wars lançou agora a nova temporada. Ok? Então, no dia que arranca a nova temporada de Star Wars, o mundo todo do Fortnite é Star Wars. Yep. Ok? E o meu filho já me estava só a pedir skins do Star Wars, porque eu tenho uma das personagens e comprei. Eu próprio já compro skins, ok? Portanto, eu tenho a skin do John Wick, tive que comprar, não vi, andei 3 meses, compro, não compro, tive que comprar John Wick, adoro John Wick, e faz match, e jogar Fortnite é aquela parte que me dá-me algum prazer e descontrai-me. Mas tem muito a ver com isso, ou seja, eu não tive uns ténis da Nike lá que eu pensava que gostava de ter estes ténis físicos. Okay? E esta ligação vai-te acabar por contaminar, porque se eu ando com os ténis da Adidas, da Nike ou com os Crocs, os putos para aquilo vai ser as marcas em top of mind. Eu acho que o público mais velho que nos está a ouvir é do tipo, mas porquê é que eu hei de gastar dinheiro em roupa que não a tenho? Mas isso é um gosto que dá a quem está nesse tipo de metaverso. Tem a ver com percepção. Na verdade, vou dar aqui uma brincadeira. Há muitos anos atrás, o puto que queria fazer show-off na escola levava as calças da Levi's, ok? Ou então aquele clássico, chegava ao snack bar e punha as chaves da Mercedes em cima da mesa, certo? Estou a brincar, ok? Estou a brincar, mas é um bocado isto, ou seja, o grande tema dos putos, e isto nós temos que compreender, é com a mudança de comportamento, que é,
Antes era ter a t-shirt da Adidas ou da Levi's ou o que fosse na altura. O puto está-se a borrifar para isso. Para ele é muito mais fixe e dá-lhe mais status social, ter a skin que ninguém tem. Portanto, nada mudou, só mudou foi o local. Portanto, nível de comportamento humano, as coisas não, na verdade, o ser humano é um ser básico, tem aquilo que é o seu comportamento. O que muda é a interação com as coisas e, portanto, para a nova geração, ter aquela skin que ninguém tem e é fogo brutal, tens a skin, não tenho. Está equiparado a ter os ténis da Nike. Okay? É esta ligação. E ainda aí nesse ponto, só para conseguirmos quantificar o impacto que às vezes este tipo de ações têm. Eu lembro-me que também houve uma parceria muito, muito grande entre o Fortnite e a NFL. E durante aquele período da parceria, a NFL no jogo vendeu mais de 3 milhões de skins deles. Certo. Portanto, isto é uma quantidade abismal. Não sei como é que é feita a comissão, mas sim. Pois, não faço ideia. Estamos a falar em termos de volume de vendas. E para quem acha que no fundo este tipo de metaverso está morto, e desculpem dizer-vos, mas está longe disso. O Fortnite tem mais de 1 milhão de jogadores todos os dias, sendo que lá está nesse tipo de eventos de Star Wars ou de um concerto do Travis Scott, etc. Esse número dispara para os 40, 50 milhões de utilizadores diários. O próprio Roblox, acho que deve ser aquele que deve ter os números mais elevados. O Roblox tem 80 milhões de jogadores todos os dias. Portanto, é uma coisa... O Fortnite é brutal. Só para ter uma noção do preço, para quem não joga, uma skin em média deve custar entre 15 a 20 euros. Ok? Traduzido na moeda deles. Portanto, estamos a falar de transações de 20 euros que em termos de produção custa zero. Não é? Enquanto eu se vender uma t-shirt, se aquilo não vender, tenho um problema, tenho que escoar stock, espaço de armazenamento, custo de entrega. Estamos a falar de uma coisa que fica 20 euros no download. Ou seja, obviamente... que houve ali um custo de setup do skin, mas é brutal. E o Star Wars, por exemplo, eu fui jogar no Dix e o Star Wars, os servidores estavam cheios. Ok? Portanto, tu sentes claramente que há ali um hype à volta daquilo. Sim. Mas o metaverso, eu acho que honestamente o metaverso é mais um touch point. A grande dificuldade é chegar lá. E achas que é para todas as marcas? Eu acho que infelizmente não vai ser. A não ser que o Fortnite... Atenção, na verdade é para todas. Se eu tiver uma pessoa que cria um mundo no Fortnite e pago-lhe um valor para estar com a minha marca, é possível. Porque grande parte que os putos jogam nem sequer é o Battle Royale, que os putos gostam de jogar. Vou dar outro exemplo, Squid Game. O que o meu filho, os meus amigos e os amigos dele andavam a jogar no Fortnite eram os mundos criados por criadores da parte do jogo. Sim, eles chamam isso modo criativo. Tens o modo criativo. Se tu tiveres alguém que tem credibilidade, cria um mundo criativo e está lá a tua marca. Agora, uma marca tem um budget de 1K não dá, não é? Obviamente também temos de ser realistas, que há aqui temas que só é possível se a marca tiver alguém dentro de casa que faz o jogo, ok? Ou então só grandes marcas vão conseguir entrar. Há aqui um custo de entrada, não é? Sim, eu também partilho e acho que há determinados setores onde isso faz mais sentido. Por exemplo, nós estamos aqui a falar muito de skins, portanto, fashion deve ser provavelmente das áreas e das indústrias onde isto pode fazer mais sentido explorar. Mas bem, vamos falar então de AI, que é provavelmente o que a maior parte do pessoal que clicou neste episódio quer ouvir mais falar. E queria começar aqui a introduzir então qual é que é a nossa toolkit, onde é que nós consideramos que a AI está a chegar com mais força a este mundo do marketing, e começamos por ti, para perceber quais é que são as áreas, desde a automação, a conteúdo, vídeo, tudo o que quisermos explorar aqui. Sim. Fazes tu o pontapé de saída. Eu acho que o primeiro tema daí é as falsas promessas, ou seja, eu acho que de repente a malta anda obcecada com ferramentas, ok? A questão é, se eu estiver obcecado com ferramentas não vou ser produtivo, aquilo que é a vantagem da AI mata. Porque o grande tema da AI, e o que dizem os estudos da McKinsey e da Deloitte, é o facto da produtividade aumentar entre 25% e 40% numa equipa. O que é que eu acho que aí é importante e o que é que eu acho que aí não é importante? Só para começando aqui no baseline total, porque a malta quer ferramentas e ferramentas e links e prompts.
eu acho que isso não tem valor acrescentado. Isso é uma questão output. técnica. É um Sim. output, não é? E é aquela velha brincadeira. O que é que uma empresa quer pagar? É a pessoa que faz o Excel ou a pessoa que analisa o Excel? A pessoa que tem valor para uma empresa é que analisa o Excel. Porque a parte da produção é uma questão técnica. E eu diria que o tema importante aí é, primeiro ponto, que é um ponto de partida. Ou seja, se eu trabalhar em marketing, eu diria que há um mínimo olímpico. Se calhar, eu diria que o ChatGPT, na minha opinião pessoal, é a mais completa, mas tu gostas mais do Gemini, está tudo bem. Se tu és mais feliz com o Gemini, então investe no Gemini. Eu sou mais feliz com o Grok, ainda bem, ser feliz no Grok, porque muitas das vezes o ganho marginal numa e noutra ferramenta é muito marginal, o ganho. E aquele tempo que eu vou ter que ter de curva de aprendizagem é gigante e vou perder. Obviamente que eu trabalho com todas as ferramentas porque eu dou aulas. Se eu não desse aulas, ficava-me acima de tudo em 2 e em 3. Agora tu dizes, Bruno, mas quais aquelas? Okay? Que é o que está na tua cabeça. O que eu acho é, o ChatGPT só vale a pena se for paga. Okay? A versão gratuita é uma bicicleta. É fixe, leva mais locais, mas vai demorar muito tempo. E às vezes fico cansado, tenho que parar. A versão paga é um Porsche, ok? Depois, imaginem, Bruno, não tenho budget, acabei de estudar. Até eu diria que a mais completa, semelhante, gratuita é o Grok. Ok? Embora o Grok, para quem não sabe o que é o Grok, é do Musk, do X, o Grok está incrível, também gratuito, tem uma limitação, mas tem features que a versão gratuita não tem de ChatGPT. Por exemplo, os projetos. A ferramenta favorita minha no ChatGPT é os projetos. Porquê? Porque basicamente eu crio um projeto, coloco lá toda a fonte de conhecimento, todo o briefing e vou trabalhar nessa parte do projeto. O Grok tem isso de borla. Ok? Depois, o meu analista. Quem é o meu analista? Eu, quando desenvolvo um projeto, um dos temas mais importantes é controlar dados. Um erro comum das pessoas a usar AI é usam só os dados que a AI dá. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. O que eu faço é, tenho um projeto, tenho uma coisa que eu tenho que desenvolver, vou criar um projeto. Então, para criar o projeto, eu preciso trabalhar informação. Então, onde é que eu vou trabalhar informação? Vou usar o Deep Search e o Gemini. Porque no fundo eu vou ter um motor de Google. Para Deep Search estás a preferir o Gemini? O Gemini, para mim, eu acho que para a entrega é melhor porque no fundo ele tem um motor de Google. Ou então, para combinar o Deep Search com o O3 do ChatGPT. Mas ele tem que colocar o O3, Deep Search, é muita entrega. Mas no que eu sinto, a nível de contexto, eu acho que o Deep Search e a Google entrega mais. Depois temos o Perplexity para questões rápidas e para ajudar. Eu diria que este aqui já está bem servido. Quem quer mais coisas, por exemplo, o Qwen, o DeepSeek, eu acho muito fraco. Acho que, na opinião, comparativamente com o Qwen dá 20-0. Vocês têm o Qwen da China. Qual é a vantagem do Qwen? O Qwen já permite eu carregar um vídeo e ele analisa o vídeo. Portanto, eu posso carregar o vídeo da Nike, do Just Do It, ele faz uma desconstrução do vídeo, meto um ChatGPT, ele faz um script semelhante. Portanto, eu diria que isto é o mínimo olímpico. Depois, quem trabalha em performance, eu adoro o Cloud, okay? Acho que o Cloud, a nível de performance, é muito interessante porque eu consigo até fazer logo um dashboard dinâmico da análise que eu estou a trabalhar. Ou, se eu quiser, faço logo uma front-end de uma app que eu estou a pensar. Portanto, o Gemini, o Cloud é interessante para quem trabalha em performance ou em programação. Okay? Imagens. Se fores gestor de marca, ser feliz com o ChatGPT, o Sora já te entrega. Ou então, o Ideogram é porreiro. És designer, o Midjourney é obrigatório. Portanto, tu tens aqui, conforme a área de especialização, eu acho que deves-te focar numa ou duas ferramentas. Sim. Então, porque há muito essa discussão de é melhor saber um bocadinho de tudo ou focaste ali em 2 ou 3 e tu partilhas da opinião que é focaste ali. Focar e ir acompanhando o que é que está a acontecer. Epá, esta está porreira, então vou focar. Epá, sim, é bom nesta vírgula. Epá, não vale a sabes pena. o que é que eu tenho feito? Eu tenho no meu computador um documento em Notion que tem pá, aí 300 e tal ferramentas em que eu aponto lá o nome, como é que eu chego a elas e uma breve descrição do que é que faz, que é uma espécie de Google interno que eu tenho aqui. Se precisar de alguma ferramenta que faça isto, tenho aqui. Não domino todas elas, mas se alguma vez num projeto qualquer que tenha, olha, precisava aqui de uma coisa para legendagem automática, ou precisava transformar esta imagem num vídeo cartoonizado, o que seja, já tenho ali a minha biblioteca. Mas também sou como tu, também seleciono ali 3, 4 ferramentas para depois é humano, dominar. não é possível nós estarmos em todo o lado. Portanto, eu acho que mais vale
Obviamente, mais uma vez, quando há aulas, que eu dou aulas, vou dar mais. Claro. Mas se eu não desse aulas, ainda reduzia este leque para muito menos. Mas eu não sei se tu partilhas desta visão de que quando se fala em AI, as pessoas pensam logo em gerar o Papa com outfits muito giros, ou bebê de saltar de paraquedas, ou AI marketing é pôr umas fotos em Ghibli nas minhas redes sociais. E AI pode trazer muito mais valor a uma organização. E tem que haver esta transformação de pensamento de que a AI não pode só servir para aumentar a nossa eficiência enquanto empresa, mas também para trazer valor para o cliente, que é aquilo que no final do dia importa. E eu partilhando aqui um bocadinho algumas dessas áreas. Provavelmente uma daquelas que há mais tempo impacta diretamente o consumidor é a questão da área de e-commerce. Muitas vezes são ferramentas que marketeers utilizam para potenciar o número de conversões, o valor da compra, etc. online, e que os clientes nem sequer sabem que aquilo existe. Eu falei muito num dos episódios com o Márcio, da Delta, que uma das áreas em e-commerce onde nós trabalhamos mais com AI é a questão de barra de pesquisa interna, em que nós trabalhamos com ferramentas como Algolia, como Clerk.io, a otimização da barra de pesquisa, porque alguém que entra numa determinada loja online e vai diretamente à barra de pesquisa é um cliente muito mais qualificado e com uma propensão a comprar muito maior, já sabe a partir do que é que está à procura. E há muitas outras áreas no e-commerce, desde a recomendação de produtos inteligentes para tu fazeres o upsell, cross-sell, etc. Tudo isso já existe há anos, muito antes deste hype gigante, desde que apareceu o ChatGPT. Áreas que eu também tenho trabalhado muito, mesmo internamente de Vorten, com AI. A questão de descrições de produto. Numa marca, num retalhista como a Vorten, que tem milhares de produtos a entrar todos os dias, é impossível. Nós estamos a trabalhar descrições ou a fazer curadoria de descrições uma a uma. E aí tenho usado. Comecei por usar ChatGPT, também com custom, que me permitia, com as minhas regras, mas depois tens limitações, sim. Pronto. Eu comecei a migrar para o Claude porque me dá uma linguagem, um output um bocadinho mais humanizado, eu sinto, pelo menos com os testes que tenho feito. Portanto, vocês já apanham imensas descrições de produto na Vorten, são produzidas via ChatGPT. Também já testámos há uns tempos, diretamente com a API ChatGPT, produzir isto em larga escala. Hoje em dia é uma questão muito mais ad hoc, mas tem-nos ajudado muito. Uma área que eu tenho que também já exploro isto há muito tempo, nós na Vorten ainda não temos isto, mas eu acho que é uma oportunidade gigante para marcas que nos possam estar a ouvir, que é a questão da fotografia de produto. E tu certamente já apanhaste imensos casos destes. Uma das grandes dores que uma marca tem online é na questão de ter imagens suficientemente atrativas. As imagens valem mais do que 1000 palavras. Há pessoas que tiram as conclusões sobre a qualidade de um produto olhando durante 1-2 segundos para a fotografia da página de produto. Pá, se aquilo não lhes agradar, nem sequer leem a descrição, nem sequer veem o catálogo técnico. E portanto, só que isto é uma questão que tira-nos muito tempo. Se nós vamos mesmo uma marca que tenha centenas de produtos, estamos a fotografar centenas de produtos, a curadoria em diferentes posições, em diferentes fundos, em diferentes contextos, isto é uma coisa que demora se calhar às vezes meses. Pá, e as ferramentas da AI têm dado uma ajuda gigante, que é tu pegas numa imagem de fundo branco, pá, e geras depois o que te apetecer. Tenho testado muito. Inicialmente testei muito o Leonardo AI, porque tem uma feature muito porreira, que é, ele tem uma área que é de Content Reference, em que tu consegues pôr a imagem do teu produto, fundo branco, e diz-lhe o que é que ele quer gerar à volta. Porque o que é que acontecia noutras ferramentas que eu testava? E o Ideogram, by the way, também já tem esta área de... Sim, se pagares, e o Midjourney também tinha essa parte da referência. Há muito tempo também. Há muito tempo, embora aquilo depois varia um bocadinho. Outras alternativas que eu usava, aldrabava muito o produto. Tipo, eu metia lá um perfume, imagina aquilo trocava a tampa do perfume, ou metia um sofá e aquilo aldrabava-me o sofá. E agora esta área está cada vez mais refinada. O Photoshop Generative Fill também faz coisas brilhantes nesta área. Portanto, são alguns exemplos nesta área de e-commerce. Na área de conteúdo também que falaste, o que é que tens usado mais para vídeo neste momento? Pronto, a vídeo eu não estou contente com nenhuma, ok? Porque, mais uma vez, aquilo que nós vemos na net é um bocado bullshit às vezes, porque muitas das vezes tens o Roy no meio que faz, mas depois aquilo para ficar bem feito tens um videomaker que te faz juntar as peças, ok? Nós vídeo,
Estou para brincar com o Kling, ok? Tenho que explorar um bocado o Kling. Achei piada ao Kling, algumas animações, mais para fake out of home, para te explorar. Não estamos a usar, estou a testar, porque aqui, pegando a tua conversa inicial, eu acho que o content é um dos outputs. Portanto, para mim, a generativa é mais estratégia do que o output, porque muitas das vezes eu vejo pessoas no LinkedIn, fiz esta campanha da Nike, não é? Pá, de 0 a 20 é um 12, embora para algumas campanhas AB bastam 12, atenção, não temos de trabalhar sempre para o 20. A questão é e-commerce sim, só que tu tens grande parte, muitas marcas, grande consumo, não têm um e-commerce direto, nem vão ter, não é? Trabalhas muito mais a parte do engage, muito mais a parte do envolvimento, e nós, a nível de conteúdo, devido à promessa das nossas marcas ser autenticidade, eu não posso dizer, tenho uma marca com pau que é autêntica, ao small, ser orgulhosamente, e faço uma pessoa criada em AI. Nós o que fazemos, que eu acho que é um grande valor, que as pessoas às vezes focam um pouco, nesse nível de insight, é para a parte da idealização. O que eu acho que é incrível é idealização, ou seja, nós pensamos o mood board, pensamos como é que queremos o produto, estudamos como é que queremos a luz e depois damos ao fotógrafo que é a pessoa perfeita para idealizar aquilo, ok? Porque muitas das vezes as coisas vão sempre se cheirar um bocadinho a fake, mais uma vez. Se és uma pequena empresa, não tens budget, é ótimo, é incrível. Agora, empresas que obriguem um output, uma qualidade, aí é brutal para a parte de idealização, porque muitas vezes acontecia, tu ias ao Pinterest, vias umas fotos porreiras e usavas ao fotógrafo, pá, temos esta ideia, o fotógrafo, ok, parece-me que é isto, chegava à ação fotográfica e depois nada batia certo. Hoje em dia tu tens um trabalho prévio de idealização, de mock-up, que por um lado, por exemplo, se fores agência, poupas muito mais dinheiro de um pitch. Antes era caríssimo isso um pitch, não é? Tinhas que colocar uma pessoa ou 2 pessoas para um pitch, não é? Isso custa dinheiro à empresa que não vai buscar. Hoje em dia uma empresa que usa AI de agência, consegues idealizar muito mais o pitch e tens mais savings de custos de produção, ok? E portanto, a parte da idealização, o vídeo, acho que ainda não tens nada que te entrega à séria. Eu também experimentei tenho experimentado o Edra. Dá para fazer algumas coisas mais para divertir, não é nada tipo transformares uma imagem, colocas lá um áudio e aquilo gera um vídeo com base naquilo que estás a dizer, mas não me surpreendeu ainda muito. Essa área da AI, sobretudo generativa, que ainda não está ao ponto de, ok, eu posso substituir um profissional em vez de contratar um designer ou um videógrafo a fazer, não está lá também. Mas mesmo em fotografia, eu acho, mas por partes, eu acho que não consegues substituir um designer se quiseres um nível de qualidade muito grande, ok? O que eu acho que acontece num bom designer é, ele consegue ter mais clientes, ok? Porque ele consegue otimizar grande parte do trabalho com AI, e depois o que eu acho que aqui, que as pessoas, na minha opinião, têm que ter noção é, quem é bom ainda pode ficar mais incrível, quem é medíocre está tramado. Eu acho que esta perspectiva, porque assusta-me um bocado de repente estamos a dizer que aquelas áreas acabam. Não, porque depois vai ser tudo muito higiênico, tudo muito igual, porque aquilo é um modelo preditivo, portanto as coisas nunca vão variar. Sim, aquilo é regurgitado de algum lado. Exatamente, aquilo é um modelo preditivo e as coisas nunca vão mudar muito. Ok, podes ter um bom curador. Eu acho que acima de tudo, da generativa, mais do que estar a pensar se é foto, se é imagem, se é um plano estratégico, se é um trabalho de consultoria, o ser humano vai mudar, ou seja, nós estamos muito a executar trabalho. A ideia daí é sermos curadores de trabalho. Portanto, vai ser muito importante tu fazeres curadoria. Significa o quê? Naquilo que é skills, naquilo que é o que é que eu vou ter que desenvolver, pensamento crítico. Há uma falta brutal de pessoas com pensamento crítico, as pessoas estão muito focadas na execução, na tarefa, em fazer acontecer, mas o que cria valor, o que cria negócio é a capacidade de olhar para um padrão, apostar e desenvolver ali uma nova negócio que ninguém pensou. Obviamente que há aí database, mas depois tu tens de ter mãozinhas para executar. Okay? E portanto há aqui um trabalho de curadoria, de pensamento crítico, pensamento estruturado, que nós temos que focar. Por exemplo, quando eu estou a dar aulas,
Pá, eu não vos vou dar prompts, dou-vos um ao outro, mas o que eu vos quero ensinar é nesta relação com a máquina, como é que pensamos, como é que criamos um diálogo, como é que conversamos, como é que eu controlo os dados, isso é que é importante. Dar prompts é fácil, eu pego, olha, ChatGPT, tens estas fórmulas, pensa em 20 programas do marketing, fazem uma tabela e depois vou vender aquilo para a Amazon 099, que é o que a malta faz. Há curso de prompting, não é? Okay? E há muita malta a fazer 099 de prompts à conta disso. Não, o mais importante é como é que eu falo para a máquina, como é que eu crio, como é que eu preparo a informação, como é que eu estruturo. Portanto, eu acho que estamos muito focados na execução. Portanto, vamos ficar calões e burros em vez de estar focados que é, ok, o que é importante a máquina fazer e como é que eu desenvolvo mais pensamento estratégico. Sabes, eu ouvi uma vez uma frase do Kasparov, daquele jogador incrível de xadrez, que agora também dá muitas talks ligadas a AI, porque foi batido. Foi a primeira pessoa a ser batida, sim. E ele diz, nós não vamos ser substituídos, nós vamos ser promovidos. E eu acredito que isto vá acontecer porque no fundo depende de nós. Se no passado era exigido a um profissional de marketing que soubesse trabalhar com Excel, hoje em dia é trabalhar com algum tipo dessas ferramentas. Ainda aí na área de conteúdo, uma daquelas onde, ainda nesta área degenerativa, uma daquelas que eu acho que vai ser game changer e já está muito boa, e quando houver ainda uma curadoria maior vai ser game changer, que é a questão de conteúdo multilíngua, que é ferramentas como o AgeN, como o Synthesia, conseguires carregar lá um vídeo da Small que é falado em português e conseguires internacionalizar aquele conteúdo para a Espanha, para a Alemanha, para a China, porque aquilo, principalmente o AgeN, que é aquele que eu trabalho mais e mesmo em contexto de formação também dou mais, em que tu carregas lá um vídeo teu e aquilo não só faz a tradução automática, como faz lip sync e um deepfake dos teus lábios. Portanto, mantém a voz, altera o movimento da boca para que se pareça mesmo falado por ti originalmente. Portanto, isso é mesmo daquelas estratégias. Sim, e para a parte dos factos, explicar, tutoriais, vai ser possível mesmo empresas de e-commerce ou de produto terem logo uma série de facts em vez de um texto, não é? Porque tu hoje em dia não tens ainda muito vídeo porque é caro produzir vídeo, não é? E tu sabes o quanto é caro produzir vídeo e traduzir vídeos também. Que para além de demorar muito tempo, tu precisas de tradutores, precisas de alguém que vá dar voz àquilo. Isso é muito dispendioso para uma empresa. Isto aqui vai ser game changer. Outra área também de conteúdo, e isso aí é muito simples, mas depois acaba por fazer muita diferença em performance de conteúdo, sobretudo em social media, que é a questão de auto-caption, que já tens imensas ferramentas do próprio TikTok, ou CapCut, ou Captions, etc. Sendo que em contexto de TikTok e de Instagram, em short form, aí 60-70% das pessoas vê os vídeos sem som, e portanto se nós conseguimos potenciar visualização através de captions, para que todos, mesmo que vás no metro, mesmo que vás sem fones consigas ouvir, acho que essa área também está muito... E o CapCut eu acho que faz um bom trabalho, já tens algumas ferramentas que te ajudem nesse sentido. Eu acho que a parte do conteúdo vai sofrer aqui uma grande transformação, contudo é preciso cuidado com a parte dos clones. O que eu estou a sentir, e tu vês muita campanha, e há marcas, tu já vês de social media usar AI, pessoas feitas em AI, que eu cheiro ainda um bocadinho. Se calhar o consumidor final não, atenção, mas fica com ar muito higiênico. E o meu medo, e já não é fácil, quando nós falamos já em copy, e há 10 anos atrás, se calhar eu arriscava muito mais, e hoje em dia eu tenho que pensar 1000 vezes, se não vai criar um bad will, porque alguém vai pegar nesta frase, e nós hoje em dia temos muito mais cuidado no conteúdo, nem bom nem mau, é o que é. O meu medo é que de repente toda a gente quer ter conteúdo rápido, fácil, barato. São modelos preditivos e começas a ter um caso de clone e começas de repente o mundo a ser cinzento. A única área que é, eu acho que nesta fase sim, ou seja, eu consigo automatizar, eu consigo produzir conteúdo, porque às vezes uma campanha, vou-lhe chamar uma campanha de preço, não entra essa criatividade, ela tem que ser muito objetiva, ter o foco com o preço e produto, e aí cumpre e entrega-te. Mais uma vez, basta o 12 ou 13, eu quero é volume de conteúdo e personalização de mensagem, ok? Porque na verdade, mesmo a parte do conteúdo, a promessa da Meta, é tu metes lá o PNG, é branco, é transparente, ele vai-me criar o fundo, vai-me criar o copy, é a promessa dele, aliás. A última conversa que ele teve, ele dizia, agências para quê? Vocês dizem o objetivo, dão-me o dinheiro e a plataforma vai entregar. É o que eu quero chegar, matar todos os intermediários.
mas eu acho que é preciso ter alguma calma, porque eu acho que há muita bullshit. E o que é que acontece? Como as pessoas têm medo, o medo atrai bem de cobra. Eu acho que há muito bem de cobra e é preciso ter algum cuidado. Agora, falando no processo e não no fim, uma empresa quer liderar e quer criar processos daí dentro de casa. E quando eu digo processo vinha aqui a conversa a falar com uma pessoa a caminho daqui e dizia, a malta quer toda aí, mas depois, ferramenta de planeamento de projetos é um Excel. Não bate, não é? Então, peraí, tu queres trabalhar aí, mas toda a equipa ainda faz planeamento em Excel. Não bate. Ou seja, eu acho que nós temos primeiro que se levar aí a sério e o processo é de macro para micro. Okay? Porque quando nós falamos, se vamos usar o iGen, se vamos usar o Midjourney, se vamos usar o ChatGPT, são processos de implementação. E eu acho que falta às vezes uma visão mais macro. Okay? Uma visão macro é qual é que é a visão da empresa para os próximos 5 anos. Então como é que nós vamos fazer uma transformação? E depois vais fazer building blocks para baixo. Okay? E já estamos muito focados na execução. Se eu quero trabalhar aí, se eu quero trabalhar digitalização, se eu quero trabalhar impacto em negócio, eu tenho que pensar uma visão mais macro. Isso obriga o quê? Quando há uma área como o Digital Hub e mesmo a Vorten tem uma área Hub, são áreas que acima de tudo têm a missão de aceleramento. Ok? Porquê? Porque tu chegas a um profissional de marketing e tu dizes, olha, agora vais ter que começar a usar o ChatGPT. Aquela pessoa já está debaixo d'água entre 100 mil e-mails, entre 40 Teams, a mais não sei o que WhatsApps, mais a pedir reportes. Ele não tem tempo de qualidade para acelerar, para evoluir. E portanto, tu tens de ter aqui um processo de transformação de empresa, ok? Onde alguém tem que acelerar para dar formação a essas pessoas. Olha, tens estes user cases, vais poupar no teu tempo 30%, ok? Porque às vezes há pessoas que querem ser curiosas, mas não têm tempo. É uma empresa que pode ter um chefe que faz micromanagement e está em cima dela. É uma pessoa que se calhar tem uma vida pessoal tramada e ainda tem que apanhar uma hora de transportes. Não tens tempo, percebes? O que eu quero dizer é, às vezes estamos a culpabilizar as pessoas sem compreender simplesmente que aquela pessoa, no horário de trabalho, neste momento é impossível encaixar mais coisas. E por isso eu tenho que ter uma visão atrás. Ok, então quem vai liderar? Como é que eu vou pegar nesta pessoa que está debaixo d'água, dar-lhe pelo menos 10 minutos ou 15 minutos de aceleramento? Percebes? E eu acho que estamos muito preocupados com o fim, com ferramentas. E eu concordo contigo nessa questão das ferramentas, porque é bem provável que uma organização, quando se acaba por as equipas que trabalham muitas das vezes em silos, acabam por precisamos de uma ferramenta para isto, uma ferramenta para aquilo, e depois tens várias equipas às vezes a usar as mesmas ferramentas, às vezes até de empresas concorrentes, semelhantes, e que podia ser um plano conjunto para toda a empresa, mas que não acontece. E depois é um desperdício de investimento. Toda a gente tem uma ferramenta diferente, quando se fosse uma visão estratégica da coisa, podia ser uma decisão muito mais... Basta uma pergunta, que é, a malta quer aí para trazer conteúdo, pergunta onde é que eles fazem o planeamento de social media, pergunta onde é que gerem projetos, Excel, não faz sentido. Percebes? Tu tens que pegar naquilo que é uma entropia, cria muito mais entropia uma empresa não usar Excel em vez de um Monday do que estar com ferramentas daí. A ferramenta daí é um output, mas para eu garantir qualidade, para eu garantir eficiência, para eu garantir valor acrescentado, eu tenho que garantir que o macro, o mínimo olímpico tem que estar feito. Monday. Eu sem o Monday não vivia. Não. Atenção, há o Monday, há o ClickUp, vocês usam o quê? A Asana. Eu odeio a Asana. Não, eu já te digo uma pior que usamos. Usamos a Asana, eu gosto da Asana. Usamos paralelamente ao Asana Gira. Mas o Gira, atenção, eu odeio o Gira, mas o Gira é para IT, é para a malta da IT. Epá, eu não... Gira é terrorífico. Eu odeio o Gira, mas eu percebo a malta da IT que usa, ok? Porque aquilo depois tem uma série de mecanismos. Epá, tudo bem, mas não são só eles que trabalham na organização. Pronto, eu percebo. Nós, por acaso, tivemos a sorte, nós temos uma área de transformação digital e a minha área trabalha muito diretamente com essa. E nós até ganhámos um prémio do Monday, ou seja, o Monday olhou para nós como user case no uso de marketing, ok? Porque o Monday é brutal. Agora, vou-te dizer... Também eu gostava do Monday, darem-me prémios. não tem a ver com isso, é que o Monday tem uma coisa que para mim é uma vantagem, porque o tema das ferramentas, 90% das pessoas são básicas no trabalho, e depois 10% são mais geeks, ok? Eu tenho que trabalhar para os 90%, não para os 10%.
ok? E o Monday tem uma vantagem que é o interface é simples, é como eu tivesse no Excel com esteroides. É igual, ou seja, entre o ClickUp e o Monday, já trabalhei com as duas, são iguais, é uma questão de gosto. Eu gosto mais do Monday, mas se calhar é porque eu gosto mais do interface. Mas imagina, é velha discussão, iOS ou Android. Eu não sei como é que a malta usa Android, estou a brincar, ok? Mas são questões de gosto. Pois há ali temas que são mais uma questão de gosto. Agora, por isso é que eu te digo que às vezes nós estamos a querer por mega ferramentas quando não temos o mínimo olímpico feito. Portanto, o que eu recomendo é, bora lá trabalhar bem o mínimo olímpico, porque depois tu tens uma ferramenta de gestão de projeto, é mais fácil integrar, é mais fácil criar ligações via API para juntar tudo. Portanto, eu acho que às vezes eu percebo, mas de repente parece aqueles filmes do Western, está tudo a correr do ouro e depois no final do dia a malta está a trabalhar uma pepita de ouro e depois obviamente que alguém consegue. Portanto, é preciso alguma calma. Eu gosto muito de complementar e eu não conhecia a ferramenta e fiquei a conhecer na Vorten, porque eu já conhecia o Asana, os ClickUps e as Mondays para essa parte de gestão de projetos e de tarefas. E isso associado, imagina um Confluence, que é a parceira da mesma empresa da Gira. O Confluence é um repositório de informação. É uma espécie de Notion, não é? Público ou partilhado, em que consegues bater lá boas práticas, documentação interna da empresa e é muito porreiro. Nós aí fazemos tudo no Monday. É, tudo. Até tudo. Documentação? Até documentação. Eu estou a criar sistemas, ou seja, nós o que montamos nós temos o Copilot, ok, porque é Microsoft, é tudo ambiente Microsoft. Acho que a Microsoft cobrar por aquilo, acho um exagero, na minha pessoal, mas pronto, ok, acho que aquilo devia vir integrado como um software embutido, mas eu percebo, toda a gente fala daí, e quanto é para cobrar e aumentar a ticket médio, eu percebo, mas acho que aquilo não vale o valor que eles pedem. Mas nós temos todo o ecossistema montado em SharePoint. Porquê? Porque se tiveres um Copilot, depois já tens tudo, vai lá buscar informação. Portanto, e aí nós temos o SharePoint. Agora, voltamos à casa partida outra vez, eu tenho SharePoint, mas depois cada pessoa grava os fechados como lhe apetece. Sim, na sua mas mesmo se tu gravares, aqui as pessoas têm que ter uma noção, aí não faz magia, ok? Quando eu digo aí não faz magia, que é, imagina que tu tens um SharePoint e tu escreves o SharePoint a dizer projeto Vorten num B3C. Quando eu escrevo ao Copilot que era um projeto de isto de consumidor e depois a fechar chama-se Vorten, já fui. Ou seja, no futuro, ou por exemplo, até te chamas lá estudo consumidor, tens a versão 2, 3, 4, 7, 8, 10. O Copilot vai-se baralhar todo, porque vai ler em todos, ok? Ele não sabe o que é o 10 e o que é o 9. Mas por isso é que o trabalho de educação interna que um hub tem que fazer para a empresa toda é importantíssimo. E nomenclaturas, a malta tem que começar, porque nós temos que falar com uma máquina, eu tenho que trabalhar nomenclaturas, eu tenho que ter uma lógica de escrita, eu tenho que ter uma lógica de arrumação de pastas. Achas que pode fazer sentido uma espécie de taxonomia? Ou ter mesmo essas nomenclaturas de regras? Ok, todos os cheios que forem desta área têm que ter esta palavra. Vai ser central. Tu trabalhas em e-commerce de forma incrível. Tu para trabalhares em e-commerce tens de ter uma boa base de dados bem trabalhada. Se a tua base de dados, nomenclatura, está mal trabalhada, tu não consegues chegar ao teu consumidor, certo? Não sabes o que é que ele compra. Se não sabes a nomenclatura que ele compra, quando eu digo o tipo de produto, se não tens esse trabalho feito, não há ferramenta daí que te faça magia. Ok, a ferramenta daí faz magia, porque tu na Vorten já tens uma arquitetura de dados de consumidor que alimentam aí. Sim. Quando nós vamos para o mundo de trabalho, tu vais ter a mesma lógica de nomenclatura. Por exemplo, uma das coisas que eu quero implementar no futuro é só um chatbot que ajuda as pessoas a escrever nomenclaturas. Ok? Porque isso vai permitir, por exemplo, eu tive que educar a equipa, malta, não queriam PowerPoints. Trabalhamos em rede neste PowerPoint. Não, V3, 5, pá, não. Acabem com isso. E, por exemplo, nós já não trabalhamos em pasta de intranet ou pasta interna há 3 anos. A minha equipa sempre trabalhou em SharePoint. Nos últimos tempos, quero entrar numa pasta, entro. Quero entrar no Monday, crio um link, não carrego lá o conteúdo. Ainda não estamos a este nível, porque depois temos áreas que não trabalham, mas a ideia que eu tenho na minha cabeça no futuro é, estou no Monday, tenho esta campanha, carrego no link, abro no SharePoint com o produto, puxo para dentro. Okay? É isto que queremos chegar. Isso é interessante. Desculpem interromper esta conversa incrível que estou a ter aqui com o Bruno, só para vos dizer que tenho uma pós-graduação em aquisição e gestão de tráfego
onde falamos, inclusive, de muitos destes temas que estamos aqui a falar, nomeadamente ferramentas de inteligência artificial aplicadas a diferentes áreas do marketing, influencer marketing, social media. Falamos de uma série de estratégias que levem pessoas qualificadas para o vosso site e que depois comprem ou subscrevam os vossos serviços. Portanto, está aqui a passar o link onde podem aceder a mais informações. O curso está disponível no IPAM Lisboa e IPAM Porto. Vamos voltar aqui à conversa com o Bruno. Pronto, para fechar então esta área de ferramentas, chamamos-lhe assim, ou de use cases, só em fechar a parte de conteúdo também, uma que eu considero que já está a funcionar muito bem e que muita gente usa, que é a questão de autoclipping ou de content repurposing, que é tu pegares neste episódio do podcast, metes no Opus Clip ou no Opus Submagic Clip é muito porrar, sim. e aquilo faz-te uns cortes. E é top para quem quer escalar conteúdo para TikTok ou para Instagram Reels sem ter que estar a dedicar horas e horas a fazer cortes. E também é uma das ferramentas que eu dou informação e aquilo funciona muito bem. O Opus Clip, acho que em termos práticos é aquela que funciona melhor, mas o Submagic é mais barato. Portanto, tu tens acesso a mais tokens para gerar conteúdos. Portanto, se tiveres um volume grande de conteúdos que queiras gerar, o Submagic talvez seja a melhor caminho. Para fecharem, os use cases podíamos estar aqui 3 horas, 4 horas a falar de use cases, mas um que eu também trabalho muito é a questão de publicidade. A AI aplicada à publicidade e também de diversas áreas. Julgo que aquelas que funcionam melhor, a questão de conseguires produzir criatividades muito mais rapidamente para diferentes aspect ratios. Portanto, se tu antes querias, imagina, produzir um display ad, ou na área de social media, tu querias produzir um story, querias produzir um feed post, etc., tinhas de produzir vários formatos. Em display, em display advertising, o recomendado é tu para cada comunicação tens pelo menos 5 formatos diferentes para ele ficar elegível para diferentes espaços publicitários. Então tu tinhas de produzir um off-page, um leaderboard, um banner, um medium rectangle, e cada comunicação que tu tinhas demorava se calhar uma tarde inteira para adaptar aquilo. Hoje em dia mesmo o Photoshop já te faz isso o rápido. Photoshop já é no Trifill. E por acaso eu tenho um vídeo, acho que é no LinkedIn, que publiquei uma vez a fazer uma demonstração do Generative Fill e usei lá num excerto uma parte de uma comunicação vossa da Small em que eu peguei numa e aquilo era desafiante porque era uma imagem que vocês tinham 3x3 em que tinha inclusive mãos, e aquilo trabalhou na perfeição a expansão para outros formatos. Para quem é um bocado nabo total em design e quer escalar publicidade e peças criativas mais rapidamente, o Ad Creative AI... Eu experimentei e odiei. Não gostaste? Não gostei, eu odiei. Achei que era muito básico depois de nível design. Até acho que o Canva já te faz grande parte do trabalho escalável, porque depois eu acho que aquilo era um corte muito tamanhoso. Pelo menos quando nós usámos não... Imagina, aquilo não é para uma Vorden ou para uma Small. Não é. Pronto, ou seja, eu acho que depois aquele nível de qualidade eu acho muito fraco. Estamos a falar de para quem é que é a ferramenta. Estou a falar a alguém que seja totalmente naba em design ou não tenha mesmo tempo e queira começar a dar os primeiros passos. Porque imagina, nessa área de design, um designer a sério dá 10 a 0 a estas ferramentas. Mas o Canva não achas que às vezes até mais facilmente faz logo tu o corte? Olha, o Canva é aquela ferramenta que eu fujo muito porque cheira a Canva, sabes? Não, mas quando eu digo... Atenção, mesmo para peças em Instagram, etc, tipo, ou apresentações, mas isto cheira-me a Canva. Aquilo cheira a Canva, mas o que eu acho é... Para apresentações eu não era fã e agora até acho que ele dá um template porrar. O que às vezes eu faço no Canva é exporto o template e depois trabalho como quero. Okay? Eu tenho alguma dificuldade a trabalhar no Canva, aquilo chateia-me um bocado. Eu não gosto para apresentações, nunca gostei. Embora eu era crítico e a última semana fiz lá uma e fiquei, afinal andava a fazer bullying e até gostei. Okay? Porque aquilo depois tem ali eu tenho a versão paga, depois tens ali umas edições rápidas do que às vezes estar a fazer fora é rápido. Okay? Eu apresentações adoro... faço as minhas apresentações em Photoshop e Premiere. Pronto, ok. Eu gasto, mas tu se cá percebes de Photoshop, agora utilizo o comum, o tempo que ia demorar. Portanto, eu acho que o Canva, o que eu recomendo às vezes é exportares para PowerPoint e montas tudo como tu queres as coisas. A vantagem do Canva é que tu tens ali uma série de ferramentas, mais uma vez, para a Targa Sistina, ferramentas logo do corte, logo de edição mágica, para não designer te faz-te aquilo em 3 segundos. Agora,
A minha equipa está proibida de usar o Canva para fazer criatividades, ok? Porque aquilo cheira a Canva. É isso. Pronto. O que eu acho que aquilo te entrega é, tu tens uma criatividade feita, vou-lhe extremar, em Photoshop, e aquilo já é muito mais rápido do que o Photoshop para tirar os elementos, para coisas mais rápidas. Por exemplo, preciso fazer off-page, e que eu faço logo o corte, e é muito mais rápido do que o Photoshop, embora o Photoshop hoje em dia já te faz logo as peças todas. Portanto, eu acho que o Canva para não designer, estou a comprar-me com este microfone, eu acho que o Canva para não designer entrega, ok? Na minha opinião. Era o caminho que eu estava a dizer. Acho que o Ad Creative AI para É o que eu disse, eu odiei, mas se calhar yeah. para alguém que precisa de fazer uma empresa de seguros 100 mil isso. criatividades, despacha É logo. isso. Sim. E eu não sei como é que é o Canva para publicidade, porque lá está, o Canva eu nunca usei muito. Mas o Ad Creative AI permite isso, aquilo gera-te várias criatividades e depois para cada criatividade, imagina, olha, eu adorei este design. Aquilo gera depois para vários formatos Certo. de social media, vários formatos de display, e é para um acelerador de velocidade, um acelerador de performance, acho que é muito porreiro. Olha, queria falar contigo também de um tema que é a questão dos agentes. Porque a OpenAI anunciou recentemente a chegada à Europa, julgo que foi em março, de mais países em que fica disponível o Operator. Estou ansioso que chegue. Acho que estamos todos muito entusiasmados para essa chegada a Portugal. Mesmo a Google DeepMind também já tem soluções semelhantes. Acreditas que isto vai ser uma nova etapa para nós no uso deste tipo de ferramenta de tecnologias? Porque nós hoje estamos muito dependentes, e quem trabalha esta área mais da automação está muito dependente dos fluxos que se conseguem montar num Zapier, num Make, e estamos sempre também muito dependentes daquilo que as APIs conseguem fazer. E a partir do momento em que estas ferramentas nos deixarem ir além disso e terem navegação de browser em que andam a clicar nos botões que nós queremos, a fazer as análises que nós queremos, isto vai ser brutal, ou não? Sim, embora eu acho que é como o Manaus. Toda a gente dava maluca com o Manaus, experimentou o Manaus e foi uma desilusão, porque aquilo basicamente é um chat GPT. Portanto, eu acho que primeiro temos que ver aquilo que é o vídeo que eles prometem e depois a entrega. Yep. Porque há muita coisa de agentes, como o Sintra, acho que é o Sintra, que é brutal, e depois chegas àquilo que é um chat GPT com esteroides. Portanto, há muita promessa e depois pouca entrega. Portanto, eu acho que num termos de conceito, eu acho que o agente vai ser um game changer gigante, ok? Agora, falta promessa. Não, vai ser, o ser humano vai continuar a ter que ser um curador, porque eu vou ter que validar, e depois os agentes, outra frase que as pessoas usam, que é: não, mas com a AI vais ter um colaborador que trabalha 24 horas e nunca fica doente. Não é verdade. Ele fica doente porque ele pode ter um bug, e o bug é uma doença. O problema é que o bug às vezes pode custar capas à empresa, porque uma automação ou um agente tem ali uma travadinha qualquer e de repente começa a dar descontos à Vorten 90%, ok? É mais caro do que aquela pessoa que ficou um mês de baixa. Okay? Portanto, eu acho que às vezes andamos a prometer conceitos que não existem. Portanto, a máquina vai ser brutal, o agente vai ser brutal, porque na verdade, no limite, se não vou precisar de 5 pessoas da minha equipa, vou precisar uma. Agora, se calhar precisei as outras 4 para pensar temas que eles atualmente não têm tempo, ok? Portanto, eu acho que o agente é um game changer, porque de repente vou ter uma pessoa a fazer tarefas por mim. Agora, cuidado, vai haver bugs, vai ter que haver correções e vamos ter que medir o impacto daquele bug, ok? Porque chateio quando dizem as máquinas não ficam doentes, então não ficam. O bug da máquina, se eu tenho um problema que ele carrega mal os descontos, ou se eu cria uma criatividade a pôr um copy a dizer que vocês todos são uma porcaria, o custo de reputação de marca é gigante. Depois não vou dizer, mas foi ainda pior, mas foi um agente, então não tem pessoas. Aliás, nós estamos a sentir uma coisa curiosa, que é a malta está-nos a acusar de usar daí imagens que não usamos. É. Uma coisa que aconteceu no Ativo, vou-te contar este caso que é engraçado. Ou seja, o designer a comprimir uma imagem teve um bug e ninguém viu, porque era um textinho pequenino de uma embalagem, é aquelas coisas que tu nunca olhas, não é? Porque ninguém vai fazer um zoom 300 numa imagem de compal até, ninguém faz, não é? E aquilo deu um bug, até de repente não sei o que estão a usar aí, nós nem estávamos a perceber, como assim? Então o que é que aconteceu? Ou seja, o designer quando comprimiu a imagem, bom, é que agora os designers são obrigados a checar tudo, quando comprimiu a imagem o texto desformatou, está com aquele texto que parece ser feito em AI. Até agora tu explicas àquela pessoa que foi um erro humano.
Não, estão-me a mentir, não vale a pena. Não é? Porque o problema das empresas é que são sempre mentirosas, que é uma coisa que me custa mentalmente, não é? E é engraçado, de repente estamos a explicar, não é aí, é um estilo fotográfico, não é aí, pronto, ok, não vale a pena. Não queres ouvir? Não, mas eu acho que estou como tu. Eu acho que o que aquilo promete é gigantesco. gigante. Agora, se entrega Vamos ou não, ver. é como aquela: olha, prometeu muito, entregou pouco. Não sei. Eu espero que entregue muito, mas isto vai ser uma disrupção também, acredito eu, se isto funcionar. Porque as automações que nós temos montadas, os LLMs com os quais trabalhamos e outro tipo desse tipo de tecnologias, aquilo chega ao output com base nos processos que nós lhe dizemos que aquilo tem que seguir. Nós estamos a falar de uma tecnologia em que nós dizemos: olha, eu quero chegar até ao ponto B, tu agora arranja a forma de lá chegar. Os agentes têm muito maior autonomia e integração que as Certo, ferramentas. embora o agente vai sempre precisar de um bom treino, de um bom profissional. Claro. Ok? Agora, eu acredito no agente. A questão do agente é... As pessoas estão a ficar com medo, de repente, se o agente significa que a tua empresa vai reduzir a força de trabalho em 40% a 50% de pessoas. Ok? No sentido lato, Sim. o que a gente vai impactar, estamos a falar de uma dispensa de pessoas de 40% a 50%, ok? E acho que foi do Spotify que veio dizer: eu não contrato mais pessoas, a não ser que me expliquem porque é que a máquina não faz aquela tarefa, ok? Ele já vai dizer isso. Agora, a questão é, para tu teres vendas na Vorten, tens de ter pessoas que trabalhem. Portanto, eu acho que vai haver um nível que vai ter que ser repensado, tal como foi repensado na primeira transformação industrial. Não é? A primeira transformação industrial, tu começaste a ter horários de trabalho, porque as pessoas antes iam de trabalho de manhã e voltavam a casa, iam dormir e voltavam a trabalhar. Portanto, tu vais ter que ter uma nova visão de forma de trabalho, porque no final do dia o dinheiro tem que continuar a circular. Portanto, vai ter que haver uma redefinição. Eu acredito muito como até o Musk defendia há um tempo atrás, agora já não deve defender, mas que era o rendimento mínimo universal. Okay? Tu vais ter que ter isso, porque, como por exemplo, vais taxar as máquinas ou não? Se a máquina está a trabalhar, vai ter que pagar a segurança social. O que eu quero dizer é, há uma série de impactos que isso vai ter que nós não fazemos ideia, e por isso eu acho que há temas que olhar com a lente hoje é muito perigoso. Não fazemos ideia, é impossível imaginar. E portanto, sim, os agentes vão ser brutais, vamos ter que compreender se a entrega, que eu tenho dúvidas ainda na entrega, na promessa, porque cada vez que eu vejo um vídeo muito agir do OpenAI ou do Canva, depois tu vais ver a realidade, não é aquilo, ou do Google. Eu lembro-me, quando apareceu o Gemini, epá, isto vai ser incrível, epá, ele é burro que se farta a falar contigo, portanto... Vamos ver. Agora, em termos de conceito, vai mudar completamente uma arquitetura da empresa, não é? Eu tenho contabilista. Na verdade, estou a dizer que não preciso de um contabilista. Não é? Mas vamos ver. Eu acho que estou expectável. Eu adoro. Acho que vai ser brutal. Acho que vamos ganhar qualidade de vida. Eu acho que depois, entre aquilo que é os early adopters e depois a realidade mundial, vamos ver. Eu sou muito mais time de... não ser substituição, mas sim de nos tornarmos quase como augmented marketeers. Há pouco tempo, quando saiu a versão de geração de imagens do ChatGPT, um dos use cases que eu apanhei muito foi a questão de thumbnails para YouTube, que é uma área que eu adoro e que trabalho muito. Mockups do website. Pronto. E quem estava a produzir aquelas thumbnails em ChatGPT eram designers que só faziam daquilo. Vida. Portanto, não é uma pessoa random da organização que se lembra de repente que as thumbnails têm impacto e sabe, olha, para as thumbnails funcionarem, tem que se usar estas cores, tem que se calhar ter a cara da pessoa a ocupar X% do ecrã. Todas este tipo de estratégias, só o designer que trabalha na área é que sabe. Portanto, eu acredito que estas ferramentas vão muito mais aumentar, facilitar e potenciar este tipo de profissionais nas mais diferentes áreas do que substituir. É assim, o agente eu acho que é o de campeonato. Vou-te ser honesto. Mas tu vais ter que lhe dizer o que é que queres que ele faça. É assim, o que diz vamos olhar para dados. O que dizem os dados é que vai ser criado mais postos de trabalho do que eliminados. Okay? Se olharmos para aquilo que são os dados... Ou seja, o líquido é positivo, que é bom. Portanto, eu acho que acima de tudo nós estamos submersos todos de trabalho de caca. Não é? A quantidade de trabalho sim, útil que aquele nós fazemos. daily... O daily é um trabalho de caca. E eu acho que o agente vai-me permitir aquele trabalho de responder àquele e-mail que não interessa ao menino Jesus.
vai ser brutal. Eu acho que acima de tudo nós vamos ter mais qualidade de pensamento, que eu acho que está a faltar. Nós estamos muito pouco a pensar e muito a executar. Eu acho que o impacto e riqueza dos agentes é aquele trabalho de responder, qual é que é os formatos para a produtora, para a campanha digital, se alguém te perguntar sobre este tema, responde tu e já tens aqui informação. Portanto, há uma série de ganhos, há aquele lead muito amanhoso, quer marcar uma reunião, estás treinado para dizer que não queres porque não corresponde. Portanto, eu acho que ele vai-te permitir ganhar ganhos brutais. Qual é que eu acho tema? Ok? Porque às vezes nós vivemos numa bolha, que nós achamos que toda a gente à nossa volta está a usar e está a criar e às vezes eu acho que quem trabalha em digital está numa bolha gigante e às vezes é preciso ter noção que uma parte da malta não está na bolha. Portanto, eu acho que os agentes vão ser brutais, mas tu estás a criar um gap brutal que é o analfabetismo digital. Portanto, o tema do analfabetismo já não existe, está em pleno, 90% das pessoas já sabem ler ou escrever. Okay? Agora está a acontecer e nascer uma nova tipo de analfabetismo que é a digitalização, as pessoas não saberem falar para a máquina, não perceberem estas ferramentas e tu vais criar um gap de quem não usa, ok? E portanto sim, os early adopters vai ser brutal e vou conseguir ter mais 20 empregos para onde é que eu já tenho, o resto vai estar no lodo, ok? Acho que sim, concordo. Olha, eu acho que é porreiro, já que estamos a falar aí de automação e substituição por pessoas, etc. Vamos se calhar falar aqui um bocadinho da parte mais de ética e começar na perspectiva de se as empresas, principalmente as maiores, estão a caminhar muito para automatizar muitos processos, inclusive de relação direta com o cliente. Falo, por exemplo, da questão de contact center, que é uma daquelas onde as empresas estão a investir mais recursos, sobretudo em call centers, em chatbots, etc. Se não achas que futuramente, ou até mesmo no presente, um dos maiores fatores de diferenciação das empresas pode ser precisamente na questão de um passo atrás, na humanização? É o seguinte, há aqui um tema primeiro que é se o call center antes era humanizado ou não era. Sim. Aqui um ponto de partida que é muitos deles não são humanizados, tens um script e estás a falar com um robô, só que é um ser humano que está ali, okay? E por isso é que tu consegues substituí-lo, não é o facto, porque basicamente tu estás a dizer à máquina que olha, este script que faz o ser humano fazes tu e tu não sentes a diferença. Portanto, eu acho que o problema não é a máquina, o problema era o processo, já era completamente robótico, simplesmente agora tem um robô a fazer aquilo. Mas eu acho que a ética não é bem isso, na minha opinião. Acho que uma coisa é aquilo que é o ser humano e aquilo que é a clonagem e a perda de tato. O que eu acho que não tem a ver com ética. A ética é... Sim, já é outras coisas. É outro tema. Voltando à tua questão, eu acho que sim. Eu acho que... Por isso é que eu não sou tão crente na automação. Por exemplo, eu vejo muita automação de leads que eu recebo. Vai logo para o lixo, porque aquilo completamente gera a ChatGPT por todo o lado. E as pessoas vão começar a ter sentido crítico. Portanto, neste momento nós estamos num processo do meio. Que é, nós queremos automação e estamos a ter, mas grande parte de alguns processos e de copy, venham dizer o que quiserem, eu vejo e recebo, é bullshit, é mau. Mas se a malta tem resultados, está tudo bem. Tenho às vezes dúvidas entre a verdade e a promessa. Portanto, eu acho que a humanização vai sempre fazer diferença como faz, não é? Uma das críticas que faz hoje em dia ao marketing e às campanhas é tudo igual e já ninguém fica preso à televisão. Portanto, a falta da humanização na verdade já existe antes da máquina. Qual é o problema? É que tu estás a escalar a falta de humanização de uma forma gigante. Portanto, eu acho que o tema do call center é que na verdade o que já tínhamos era falta de humano. Ok? Agora, pelo contrário, o que é que eu acho que vai ser a proposta relevante e impactante é a capacidade de eu passar para a máquina aquilo que é um lead pouco relevante e conseguir dedicar-me a pessoa onde aquela pessoa que é uma cash cow que me pode trazer valor para a empresa. Portanto, e este processo é que vai ser interessante, porque tu vais começar a criar nas pessoas que é, eu não quero máquinas. Como há pessoas que querem um vinil e há negócio ainda, tu vais ter pessoas que querem o tato humano e tu não te esqueças que quem tem dinheiro são as pessoas mais velhas, não são os mais novos. Nível de escala. Okay? Esta pessoa mais velha quer humano e o que vai significar é eu vou conseguir automatizar processos não impactantes para o robô e vou conseguir ter recursos bem pagos para dar atenção às pessoas. Portanto, é a visão que eu tenho mais da humanização. Em comunicação, o que eu acho que vai acontecer é muita comunicação vai ser higiênica
e não vai ter grande impacto, embora possa gerar cliques e conversão, porque vai ser uma comunicação higiênica para informar. Agora, aquele ponto, aquela coisa que vai criar impacto, eu acho que o ser humano, para já, vai fazer a diferença. Um bom designer continua a fazer a diferença. Um bom copy continua a fazer a diferença. Um genérico é substituído. Sim. Ok? Eu, aqui do meu ponto de vista, eu acho que essa área de contact center é muito perigosa. A automação, porque primeiramente nós somos seres emocionais. Nós valorizamos ser ouvidos, sobretudo por alguém com capacidade e flexibilidade de resolver o problema com que temos, que temos à frente, como cliente. Eu partilho muito desta visão de que os produtos e serviços são copiáveis, mas a relação que temos com o cliente, essa é única. E se nós vamos pôr nas mãos de um AI também essa diferenciação que nós podemos criar e que são ferramentas que podem ser inclusive utilizadas por outros concorrentes, eu vou estar a perder essa diferenciação. E há vários estudos que nos mostram nesta área de contact center e de customer support que quando estamos perante um cliente que está a fazer algum tipo de reclamação ou que está descontente, tu colocá-lo a falar de um AI aumenta ainda mais o seu descontentamento, porque ele fica-se a sentir que tu não queres saber do problema dele e que estás a tratá-lo como um número. Quantas das vezes é que nós já tivemos um problema na internet, um problema numa encomenda, ligamos para a marca e não conseguimos resolver o problema, ou porque é um AI, ou porque é uma pessoa que é um AI por dentro, ou então é o prima 1, prima 2, depois não resolve nada e que aumenta ainda mais a nossa revolta e o nosso descontentamento com a marca. Eu acho que em contextos de reclamações ou quando há um problema, a marca tem, costumo dizer, one last chance de surpreender. E se tu até neste momento de um cliente descontente estás a tratá-lo como mais um e estás a pô-lo a falar com um robô, a coisa não vai correr bem. Mas eu acho que aqui temos de separar o tema. Ou seja, se tivermos a olhar para aquilo que é feito atualmente, concordo. Por exemplo, eu tive um problema com o banco e quase queria deixar de ser daquele banco porque irritava-me. Portanto, eu não estou a olhar para o cenário de hoje. Ou seja, o cenário de hoje eu acho que é medonho porque aquilo não é nada. Okay? Portanto, o cenário de hoje, quando tens aquele bot que fala com o voz robô e vai para 1, para o 2 e que ele está sempre em loop, isso não é nada e só perde clientes, concordo contigo, ok? Eu não estou a olhar, quando eu falo da parte da AI, não é o de hoje, ok? Quando eu falo da AI é quando tu tens uma uma máquina daí que consegue ter uma relação emocional e conversar com aquela pessoa, porque muitas das vezes, não te esqueças, e tu sabes isso melhor do que eu, que muitos contactos são pessoas que estão sozinhas. Muitas das vezes, tu tens muito lixo. Quando eu digo lixo tens pessoas que simplesmente querem falar. E às vezes a máquina daí em que ela consegue contextualmente perceber aquela pessoa e falar com aquela pessoa, ela não vai perceber, vai ficar feliz, vai ficar apaixonada e vai-se embora. Por isso é que eu estou a dizer que numa lógica futura, ou seja, eu tenho que ter a capacidade de um processo que me filtra que é, esta pessoa tem um problema, eu vou passar para o ser humano e que a pessoa vai ter mais tempo e não um script humano e vou pôr aquela pessoa que só quer atenção a falar para a máquina. Se por um motivo, se a máquina for bem treinada ou a gente estiver bem treinado e perceber que é um problema sério, automaticamente, olha, vou chamar aqui o João, ele é incrível, vou já falar contigo. Esta conversa é até eu veja se o problema não estiver resolvido, carrega, e já foste, não é? Pronto, eu acho que o tema aqui é se esse robô é identificável como um robô. Se não for identificável, porque não. Porque está a haver sem dúvida esta transição entre aqueles modelos de o cliente diz qualquer coisa, houve uma mensagem pré-gravada, olha, prima 1 para isto, prima 2 para aquilo. E estamos a passar para estes intelligent voice robots, ou como lhe queiram chamar, em que compreendem o que nós estamos a dizer e falam de forma semelhante a um humano. Agora, a partir do momento em que, se isto não for bem trabalhado e se for trabalhado com tecnologia muito tamanhosa e barata, que normalmente é o que a malta acaba, para a maior parte da malta acaba por escolher, as pessoas vão detectar que aquilo é um robô, a insatisfação vai aumentar. Porque, mais uma vez, os humanos tendem a atribuir a flexibilidade de resolução de problemas a pessoas e não a humanos. Aí estamos completamente alinhados, mas quando o meu tema é daí como vantagem, quando tu tens um modelo conversacional que compreende aquela pessoa, aparentemente, o que temos atualmente é lixo, só irrita as pessoas. Okay? Isso aí estamos completamente alinhados. Ou o modelo atual, a pessoa ainda não é substituível.
Mas lá está, também dá para fazer a coisa bem. E eu por acaso há uma marca que eu vou acompanhando nesta área de automação e de agentes conversacionais, que é a Verint, e eles partilharam um case study que foi até com para uma companhia aérea mexicana, eu agora não me lembro o nome, em que basicamente eles integraram a tecnologia em contexto também de customer support, em que os clientes podiam também, através de call center e ligando para eles, falar com AI, que resolvia problemas com bagagens e problemas semelhantes que nós vamos tendo. E isto é daquelas marcas em que era obrigatório eles terem uma solução do género. Porquê? Porque eles recebiam por ano 5 milhões de pedidos de interação. E financeiramente tu não consegues pagar quem pessoas... Exatamente, quem é a empresa que consegue sustentar 5 milhões de pedidos de ajuda. E acho que aqui a AI vai nos ajudar muito nisto. E tanto que, obviamente... Estas marcas não vão partilhar connosco os dados que não correm tão mal. Agora, o que partilharam connosco é que isto aumentou em 30% a satisfação do cliente, porque tinha respostas imediatas ou pelo menos mais rápidas, e a empresa diminuiu brutalmente o custo de gestão de cada cliente. Porque há tarefas que às vezes é só preciso alguém explicar melhor à outra pessoa, e por isso é que eu acho que, mais uma vez, as pessoas não são substituídas. A ideia é o trabalho de sapa que não acrescenta valor passar para a máquina, para as pessoas terem mais qualidade mental de pensar. Se olhares para aquilo que é a maior doença hoje em dia, a parte da doença mental, a parte dos burnouts, que nasce do excesso de trabalho, do excesso de multitasking. E, portanto, eu sou sempre ver o copo mais cheio, que é, eu quero é que o ser humano seja feliz e, no limite, se em vez de trabalhar 8, conseguir trabalhar 7, trabalhar 5, trabalhar 4, se a empresa melhores resultados, é bom para todos. As pessoas estão mais tempo, com qualidade, vão gastar mais dinheiro, o dinheiro circula mais, cresce a economia. É esta a perspectiva que eu tenho. É trabalho de sapo e para o lixo. O importante é ter tempo para pensar, para criar negócio. Porque muitas das vezes tu tens donos de empresas, donos de negócio, que não conseguem escalar o negócio porque não têm tempo, estão a resolver tarefas burocráticas. E se aquela pessoa que tem um negócio consegue passar essa parte, eu acho que é bom para todos. Uhum. Pronto, eu acho que para fechar este tema, eu acredito que o principal também segredo aqui é esse ponto em que nós percebemos, ok, esta é a hora de ter um humano aqui a falar com esta pessoa. E estas ferramentas de automação e de agentes conversacionais permitem-nos identificar palavras, expressões ou até mesmo tons de voz que a pessoa utilize. Ok, quando a pessoa refere esta palavra ou esta expressão, tom, é a voz, altura a então de intensidade passar, em passar. Sim, eu acho que essa parte vai facilitar. Agora, eu acho que a parte de matar call centers, depois há aqui um lado perverso da coisa, que é o que é que tu vais fazer aos estudantes precisando daquele dinheiro. Mas eu acho que é uma conversa mais de sociedade do que o tema aqui. Agora, eu acho que o tema da ética é outra. Se tu fores ver quais as empresas que cumprem o AI-Act e estão legais, se calhar vais-te assustar, porque um dos temas mais importantes legais para a União Europeia é tu mapeares dentro da organização todas as ferramentas que estão a ser usadas e para quê. E se tu entrares em grande parte das empresas, isso não está a ser feito e é ilegal. Portanto, eu acho que a ética é garantir. Ética e legal são dois temas que se misturam. Legalmente, eu acho que as empresas estão um pouco preocupadas ou estão perdidas, e há poucas pessoas que dominam. Felizmente eu tenho o Duarte, que trabalha na Small Compound e domina bem o tema, mas a parte legal, grande parte das empresas nem sequer estão a cumprir legalidade. A parte ética, por exemplo, nós temos compromisso de ética dentro da minha equipa, que é, não há pessoas criadas em AI, e não é certo ou errado, é uma decisão nossa. Portanto, não vamos criar julgamentos. O importante é, as empresas têm que ter um código de ética do uso das ferramentas, o que é que usam AI, o que é que não usam, e não há certos ou errados, há decisões. Okay? E por isso eu acho que há aqui uma parte ética que é muito importante, e a parte ética do consumidor, que é o Instagram tem lá a dizer, se tu criares imagem aí tens que identificar, as empresas estão a cumprir ou não estão a cumprir, percebes? E eticamente deviam cumprir, legalmente não, mas eticamente sim. E acho que o meu caminho também que eu queria levar também para essa conversa da ética é ao nível até do caso bem conhecido de Ghibli Style, em que tu tens a capacidade de gerar imagens e conteúdos que são baseados na propriedade intelectual de outras pessoas. E eu, honestamente, acredito que a União Europeia vai ser muito rápida a reagir a isto e vai começar a obrigar as OpenAIs da vida a ter muito cuidado com isto. E vou ainda mais longe, que é
atualmente, alguém que cria conteúdo, olhando por exemplo para a ChatGPT, atualmente alguém que cria conteúdo web, seja para um blog, seja para um site de notícias, o que seja, consegue rentabilizar aquelas horas que está a investir. Seja através de publicidade via AdSense ou outra plataforma de qualquer publicidade, ou através da venda de produtos diretamente na plataforma, ou marketing de afiliados, enfim, existem vários caminhos. Mas todos esses caminhos dependem de tráfego, de teres pessoas lá a ver, ou a publicidade, ou depois a fazeres caminhos para fazeres com que a jornada continue, para comprar um determinado produto, ou através de affiliate marketing. A questão é, temos plataformas como o ChatGPT, o Gemini e outras a responder e a dar conteúdo regurgitado de outros sites e que alguém esteve a investir tempo a criar aquilo. Sim, mas eu acho que temos que separar o touchpoint de conversa com a produção, ou seja... Mas também acaba por ser um problema ético, porque qual é a motivação de um copywriter, de um jornalista, de alguém que gosta de escrever neste momento para criar um site? Mas eu acho que isso aí não concordo que seja ética. Uma falta de ética era o ChatGPT usar o teu conteúdo e não referir o teu conteúdo onde é que vai. E ele agora já refaz o link onde é que vai. Mas tu achas que aquilo é referência suficientemente visível para sequer teres esse brand awareness, chamamos assim? Porque mesmo que sejas referenciado, vamos lá ver, ninguém vai ao ChatGPT para ir depois parar um website. Quem quer ir fazer uma análise a um website vai ao Google e pesquisa. Não, quem depende. vai ao Vou ChatGPT dar um exemplo muito prático. quer rápidas respostas. Eu aí não concordo totalmente contigo. Vou dar um exemplo prático aqui. Quero comprar um computador. Okay? O que eu vou fazer é, olha, ChatGPT, quero comprar um computador para o meu filho, tem esta idade, é para este uso, faz-me uma tabela comparativa dos melhores computadores. Ok? E ele faz a tabela comparativa. Depois o que eu vou dizer é, olha, mete-me o link de compra. E ele mete o link e depois está ali a Vorten, ou a Rádio Popular, normalmente a Rádio Popular trabalha muito bem a Vorten também, e eu carrego na Vorten e compro o computador. Na verdade, não muda muito. A questão é, em vez de ir ao Google, eu estou a usar o ChatGPT. Nesta vertente, ok? O que tu estás... O que eu acho que é outro tema, que eu acho que não é o ângulo que eu estou a interpretar, é eu produzo conteúdo e o ChatGPT, o que alimenta conhecimento é o meu conteúdo. Isso aí, sim, é tema. E como é que é... A maior parte das prompts que são introduzidas em ChatGPT não tem uma vertente comercial sequer. Quando tu queres fazer uma pesquisa relacionada com mais meio fundo de funil para comprar um produto, para pesquisar por uma categoria de produto, a maior parte das pessoas continua a ir a um Google. E há vários estudos que mostram que cerca de 70% das prompts que são introduzidas em ChatGPT não estão sequer ligadas às intenções de pesquisa tradicionais que são feitas no motor de busca como a Google e Bing. E portanto eu estava a envergar muito mais pelo caminho de até sites puramente informacionais que viviam de publicidade e de... Eu percebo, mas isso é a mesma coisa que a malta quem trabalhava em rádio dizer que foi uma ofensa que em digital eu não pagava para ter conteúdo e tinha lá a publicidade. Eu aí teve como mudança e era igual. Então isso vamos voltar ao papel, não é? Mas porque é que o jornalista, por exemplo, o jornal é usado para pôr no Facebook notícias e a pessoa da vida vai dar no final do dia vai dar ao mesmo. Eu aí não concordo contigo. Tem a ver, o que eu concordo contigo é, ok, sou produtor de conteúdo, tenho um blog e esse blog, o ChatGPT está a ser usado para ensinar. Tá, mas só está a usar o meu conhecimento, ou está a usar a minha foto para criar novas fotos. Aí devia haver um sistema de remuneração, porque ele está a usar aquele site. Então, mas como é que ele vai remunerar? Porque ele está a produzir conteúdo para alimentar o conteúdo dele e a criação do conteúdo. Agora, eu faço um blog para vender o meu programa de afiliados e a malta agora já não vai ao site. Eu tenho que otimizar a forma como é que eu apareço no ChatGPT. Porque mal comparado é o tema do jornal. Que eu acho que infelizmente falta dinheiro, porque o jornalista produz conteúdo e faz um jornal. Tu achas piada nisso e fazes um blog no teu conteúdo e nem sequer faz referência ao jornalista. Ou simplesmente tu dizes, epá, estou a falar sobre a parte ética, daí li um artigo, fiz, blá blá blá, estás ali e tu é que vais ganhar dinheiro na inspiração que tu tiveste com o jornalista. Mas tu não vais dar dinheiro ao jornalista no teu artigo, certo? Eu não concordo muito, mas Pronto, queria te ouvir. Mas eu acho que tem a ver com isso, percebes? Ou seja, porque estamos a falar de roubar diretamente o conteúdo
do teu site. Mas a questão é, o que é roubar e o que é inspiração? É uma discussão gigante, que não vamos resolver hoje. Okay? Vou dar um exemplo prático, okay? Que é o tema da criação de imagem do Midjourney. Okay? Alguns designers dizem, eu não vou usar Midjourney porque o Midjourney inspirou-se em algo para me criar, certo? Okay? Neste caso prático, vamos voltar quando eu vi internet. Eu ia na rua, era creative design, via uma capa de um livro, pá, a capa deste livro é brutal, eu vou criar uma campanha e by the way até me inspirei de alguma forma com aquela estética que eu vi há 10 minutos atrás e vou receber 10 capas por aquela MOPI que eu criei. Nunca vi ninguém ir pegar, olha, vou-te a ligar porque eu me inspirei na tua capa de livro e vou-te dar aqui um capa. Acho que são coisas diferentes. Não são, no final do dia, conteúdo e inspirações. Uma coisa é roubar, uma coisa é inspirar. Que é uma fronteira ténue. É, sem dúvida. Mas... Agora, eu acho que quem fornece conteúdo às plataformas deve ser remunerado. Aí estamos de acordo. É que não existem sistemas de aí remuneração. Eu concordo contigo. Isso eu concordo contigo. E é mais uma perspectiva, então, qual vai ser a motivação futura de um jornal produzir conteúdo? Mas aí temos que ir ao TikTok também, porque o TikTok devia remunerar alguns artistas que as músicas viram trend. E tu vais-me dizer, mas eu depois vai escutar cá em Portugal porque nem conhecia e o TikTok deu-lhe exposição. Certo? Que é o argumento sempre que é criado. É muito tenue. Olha, deixa-me fazer a ponte para social media. Aproveitar, e estamos a falar da AI, para falar sobre influencer marketing, porque estamos a ver um crescimento, ou pelo menos um aumento de buzz à volta de AI influencers, em que começamos a ver, a passar nos nossos feeds, influenciadores digitais que não são feitos de carne e osso. E tu achas que no futuro vamos ter agências a vender colaborações com pessoas que nem sequer respiram? Sim, já tens, não é? O famoso GCI, Generated Comprei, que é aquela, por exemplo, aquela. Agora está-me a faltar a pessoa, faz a campanha da BMW e tudo. Agora deu-me uma branca, desculpa. Faz campanhas do Louis Vuitton. Tu tens não é Michela, agora está-me a faltar o. Não conheço essa. Não, é uma gigante. Por exemplo, se vês, olhares agora. Qual é a nacionalidade? Aí acho que a americana é que faz agora a campanha da BMW, do I qualquer coisa. Ela fez a campanha da Louis Vuitton, fez a campanha da BMW. Não é Michela, é Michela, salvo erro. Pronto, é uma AI, gigante, sim, mas já existe 2-3 anos. Portanto, eu acho que depois temos que separar a excitação depois do que vai acontecer no futuro. O que está a acontecer agora é aquela curva que é uma excitação e toda a gente quer e depois vamos ver se o consumidor quer, ok? Porque também tens aquele caso a espanhola, também me esqueço. Depois tens um caso no Brasil muito conhecido, Cannes, que tem uma influenciadora. Da Lu, exatamente. Eu acho que esse tema não é novidade. O que é novidade? É a capacidade de qualquer um de nós criar uma. Okay? Portanto, porque os influenciadores criados por máquinas já existem. O que muda agora é que tu pegas no Midjourney ou pegas no ChatGPT, metes ali uma pessoa e tu consegues já pô-la com a t-shirt da Nike e fazer. Eu acho que aqui tem a ver a democratização de acesso da ferramenta e vais ter muito mais. Mas eu acho que depois daqui a um tempo vai desaparecer grande parte delas. Agora, voltamos à questão da ética. Agora, eu acho que eticamente, se é feito em AI, as pessoas têm que dizer que é feito em AI. Eticamente, eu acho que é obrigatório. Okay? Mesmo legal, não sei se é. Portanto, eu acho que há aqui uma parte ética que ninguém está a respeitar, que eu acho que a pessoa devia dizer, olha, esta personagem não existe, é feita em AI. Porque eu acho que depois é fuleiro e estás a enganar a pessoa, não é? Se tu estás a assumir que aquela pessoa é uma pessoa de verdade e outra pessoa até se está a apaixonar com aquela personagem e depois não existe, eticamente aqui é um tema, na minha opinião. Mas eu acho que há um grande potencial que vai ser as mascotes. Eu acho que o tema daí vai permitir acelerar outra vez as mascotes ganharem vida. Vão ser ressuscitadas. Eu acho que tem piada, porque tu começas a ver ali começas a ver o elefante do Bonga a conversar contigo. Eu acho que isso é fixe, porque tu consegues de uma forma mais rápida, mais escalável de criar dinâmicas de conversa. Eu acho que a grande transformação para este ano e para o próximo que se aproxima é o facto de já não ser fácil distinguir aquilo que é AI daquilo que não é. E tu referenciavas a Lu, e muito bem. A Lu é uma influenciadora brasileira
que não é real e que tem mais, acho que é mais de 8 ou 9 Sim, milhões mas de... ela é fácil de ver, de repente tu Pronto, vês mas que ela fake. é muito cartoonizada. É. Alguém que se cruze com ela e que sabe exatamente que aquilo é AI. E é interessante que as marcas não têm problema nenhum com isso. Portanto, que ela já fez parcerias com a Oppo, Porque ela é com uma a mascote. Samsung. Eu acho que ela é mais mascote do que personagem Exatamente. daí, sinceramente. Agora, onde é que isto pode existir a transformação? É quando tens, por exemplo, a Aitana Lopes, a influenciadora AI espanhola, na área de fitness, que promove muitas marcas de nutrição desportiva, muitas marcas de desporto, e que é totalmente AI, e que eu acredito que muita gente que a segue, que são mais de 350 mil seguidores, não sabe que ela é uma personagem fictícia, porque aquilo é de tal modo realista que parece mesmo que aquilo é uma Mas pessoa real. eticamente devia dizer que era ou não era? Isso é uma discussão que eu deixo para outros tipos de especialistas, que eu não sou Não, mas especialista aqui, em... não, mas aqui é ética. Mas a ética não é. Foi a pergunta que tu me fizeste. Mas não a é? questão é, o que é que... Tem a ver com a tua opinião, não é? Para o consumidor, o que é que qual é que é a diferença entre estar lá um AI e estar uma pessoa? É verdade, no limite é verdade, mas o tema Mas é a verdade do quê? se aquela pessoa existe ou não, não é? Porque se aquela pessoa está a promover uma vida. E as influenciadoras e influenciadores que mostram a sua vida, aquilo é efetivamente a vida que eles levam? Não estamos a. Mas isso Ou é efetivamente... Porque há à volta da Aitana, focando novamente da Aitana, uma das maiores críticas que a Aitana teve foi relacionado com os estándares de beleza. Porque aquilo é uma pessoa perfeita, Certo. com um corpo perfeito, com um cabelo perfeito, com uma cara perfeita. No mundo real, as influenciadoras com as quais as marcas trabalham também são influenciadoras que estão ligadas sempre a standards perfeitos de lifestyle aí e não beleza. concordo nada contigo, estás a pôr tudo no mesmo saco. Eu acho que estás a pôr tudo no mesmo saco. Tens agora uma Rebeca que é hype pelo humor. Eu acho que não se pode pôr todos os influenciadores no mesmo saco. Eu acho que tu tens, e cada vez mais uma tendência dos influenciadores é a importância da humanização e de proximidade, não ser uma pessoa perfeita. Aliás, tudo o que promove a vida perfeita, as pessoas estão-se a afastar porque é fake. Alguns, mas tu vês as influenciadoras mais Eu não que mais recebem das marcas. Mas isso é as marcas que pagam e depois vais discutir É isso que se estamos a depois falar. tem tração ou não Pronto, na isso realmente o consumidor. Isso é outra coisa, mas estamos a É. falar de o que é que as marcas continuam a escolher e a malta que vive. Mas isso é outra Vidas discussão. Mas isso é aí é outra Tá. discussão na conversa. Eu acho que aí estás a trazer outra discussão. Aqui a discussão que estamos a discutir, só centrar na conversa, é uma personagem criada em AI, e não é verdade, porque é feita em AI, não é verdade, é uma coisa que eu consigo tocar. Agora, tu podes discutir que é aquela pessoa que eu consigo tocar, se promove uma vida que ela tem ou não. Isso é outra discussão. Mas a questão é aquela pessoa que eu consigo lhe tocar na cara, não é? E aliás, a própria plataforma do Instagram diz lá, se o conteúdo foi feito em AI, identifica que é feito em AI. E eticamente, essa personagem não está a respeitar a ética do próprio Instagram. Pode ser discutido, que era a conversa que estavas-me a fazer há bocado, que é, eu não tenho que ser especialista, porque a ética não é sobre especialista. A ética é eu estar a promover uma verdade ou não verdade, ou respeitar, que levava a outras conversas que é digital, que é a mesma coisa que a tua digital, tu ensinas a sacar os dados da empresa. Eticamente é discutível também, embora não vou querer ir por aí, mas a questão da ética é o que nos separa de bar aberto ou não bar aberto. Portanto, eticamente, para mim é muito diferente, que eu acho piada à Micaela, até curto, para mim é muito diferente, se ela é feita em AI ou não, mas eu não quero falar sobre mim, eu quero falar sobre aquilo que é um consumidor não informado em grande parte das vezes, e se aquela pessoa que se está a apaixonar até com aquela figura, sabe que aquela pessoa é de carne e osso, e de ser carne e osso e não é, ainda é uma coisa que tu consegues sentir e perceber, ok? E portanto, eticamente, eu acho que tudo o que não é feito em AI, quando estamos a falar de pessoas, ok, deve ser alertado. Agora tu dizes, uma imagem, Bruno, não, porque estou em Photoshop, tu já editas fotos em Photoshop há não sei quantos anos, certo? E estarmos a discutir se tu melhoraste a imagem em Photoshop, se não é AI. Eu acho que aí já estamos a discutir uma coisa de semântica, ok? Agora, pessoas a venderem-se como pessoas, mas mais uma vez, a minha opinião pessoal, eticamente, aquela pessoa devia-se afirmar que aquela pessoa não existe. Não é para mim, mas é falta de... Mas só mais por curiosidade, esse caso da Aitana, os responsáveis por detrás da Aitana é uma agência chamada The Clueless Agency, que não tem influenciadores tradicionais reais e que todo o seu catálogo de influenciadores é AI.
não existe. E portanto, eles já desenvolveram tecnologia e têm especialistas nesta área de Gen AI de imagem que permite gerar todos estes influenciadores em diferentes contextos, numa festa, num bar, num café, a usar um produto da marca X, Y, Z. E muitas das vezes o que eles fazem até é, eles tiram fotografias em contexto real e depois substituem a pessoa pelo influenciador do catálogo que eles eu querem. conheço o caso, atenção, eu acho que eles encontraram um mercado brutal e eu acho que é incrível o que eles estão a fazer. Mais uma vez, é ética, e ética é uma decisão, não é uma legal. Portanto, eu acho que legalmente eles estão a trabalhar bem, eticamente é que eu tenho uma opinião diferente. Porque há sempre aqui duas fronteiras. O legal é para cumprir a lei, concordemos ou não. O ético já é uma questão de opinião. Ok. E ainda no tema de influenciador, já fora de AI, vamos descansar um bocadinho do AI, tu trabalhaste muito na tua vida nesta área de comunidades, marketing de influência, TikTok marketing, etc. E eu queria perceber contigo, que já andas nisto há muito tempo, o que é que ainda anda aí a ser mal feito neste mundo de influencer marketing e que quando tu apanhas dá-te aquele leak, isto ainda acontece? É o seguinte, eu acho que a escolha, isso, por exemplo, nós agora recentemente estivemos a rever todo o plano e vamos mudar toda a estratégia de influenciadores. Porque depois estamos a sentir que já estamos a perder alguma autenticidade na própria escolha. Mas mais do que a escolha, mais do que... Porque os influenciadores é um produto. Epá, se não gostas dele, azar o teu. Portanto, eu não gosto de criticar os influenciadores porque eles basicamente criaram um conteúdo, a malta gosta daquele conteúdo. E se nós fôssemos discutir agora os últimos casos do TikTok, teríamos aqui a chorar daqueles novos fenómenos que nós sabemos que existem. Que é, para mim é deprimente, há malta gosta, por exemplo, eu adoro os primos, há quem odeia os primos, portanto, era aqui uma discussão gigante. O que é que eu acho que é o que é que eu acho que é o core de marca, o que deve ser importante, que é, por exemplo, uma campanha de 200 euros no Instagram vão-te chatear com 1000 perguntas, ok? Post de influenciador. Esta influenciadora, um post e um story é 2000 euros. Está fixe, está aprovado. E isso mete-me doente. Ou seja, nós estamos a falar de placement, estamos a falar de investimento. Portanto, se eu tenho uma exigência gigante para investir 200 euros em digital, eu tenho que ter a mesma exigência quando eu estou a fazer uma escolha de influenciador. Qual é que é a audiência do real? A quem é que ele chega? Qual é o CPM estimado? Qual é os objetivos? Portanto, a única coisa que me tira do sério em marketing de influência é eu tenho que saber aquilo que eu estou a comprar e tenho que tomar uma decisão informada. Eu não posso tomar decisões com base porque eu gosto daquele influenciador porque eu acho piada. A minha opinião tem que valer bola. A decisão do influenciador é como uma decisão digital. Qual é a segmentação? Qual é a audiência dele em Portugal? Qual é a taxa de conversão esperada? Conforme a campanha, ok? E quanto é que aquilo vai ser o custo? E o que eu estou a discutir com a agência deve ser um compromisso de entrega. E pá, correu mal, o conteúdo não foi aceito pela comunidade, então vais ter que me compensar com o story. Porque nós estamos a falar de alcance, nós estamos a falar de um touchpoint digital. Tu pagas aquele influenciador é pelo potencial que ele tem de alcance e de relação pela comunidade. Então eu vou ter que pagar isso, eu vou ter que pagar por post. O post é um output, não é um cálculo. Mas tu vês isso a funcionar, desse tipo de colaborações muito curtas com influenciadores? Ou tu consideras que a melhor estratégia é envergar mais por questão de embaixadores, em que tu Depende da consegues ter estratégia. um lifetime ali com... Não há uma fórmula. Vamos separar. O que eu acho, primeiro ponto, que é uma marca tem que saber o que está a comprar. Por exemplo, nós quando tomamos uma decisão de um influenciador, está tudo calculado antes de fazer a proposta. E eles fazem uma proposta e nós dizemos, olha, o nosso price target para este influenciador é este. Não, mas não concordamos e nós explicamos, olha, nós pagamos este valor porque o nosso CPM médio para esta categoria de influenciador é esta, nós estimamos este alcance, nós estimamos isto e portanto este é o valor. E é uma discussão de números, é uma discussão de opinião, ok? É o trabalho que nós fazemos e nós conforme a tipologia de conteúdo, porque é o seguinte, que é, eu não posso estar a pagar o mesmo CPM a um desportista, a uma influenciadora genérica, não é? A influenciadora genérica tem o CPM mais baixo, ou alguém que produz um conteúdo mais especializado tem que ser pago mais, não é? Porque é um conteúdo com uma audiência mais específica, um conteúdo mais específico, exatamente, okay? Como tudo em audiência, não é? O teu CPM, quando tu compras em social media, uma audiência mais qualificada é muito mais cara do que estás a mandar tiros para todo o lado. É a mesma regra da batata, como costumo brincar. Agora tu perguntas, Bruno, mas é melhor tático ou é melhor embaixadores? Depende da marca.
Eu posso ter uma marca que vai ter um evento sobre uma coisa muito em concreto e eu quero ganhar autoridade sobre aquele evento. Então vou trabalhar de forma tática, porque eu acima de tudo quero criar buzz. É aquilo que eu chamo que é um esteroide de notoriedade. Muitas das vezes eu para a marca quero um esteroide. Quer dizer que existo. Até vou trabalhar com influenciadores grandes, que às vezes até não têm um conteúdo incrível, mas simplesmente eu sei que aquela pessoa é um esteroide de buzz. E consideras que dão tipo quase como um selo de qualidade da marca quando se Não, trabalha não acho que sejam. Depende do objetivo. Há muitos influenciadores gigantes que o conteúdo é muito fraco do ponto de vista depois de produção. Certo, mas a audiência gosta, percebes? Porque depois o tema de qualidade ou baixa qualidade é porque tu trabalhas em marketing e estás numa bolha. Mas a questão é, a audiência gosta e vai dar like ou a audiência gosta e vai comprar? Aí depende da campanha. Há influenciadores que eu sei que eu garanto que vão vender e irritam, mas vendem. E são caros e pagos a pegador e vendem. Há outros que são pagos a pegador que não vendem nada. Eu sei disso por causa de campanhas, da audiência. Um exemplo muito prático. Vou trabalhar com aquele influenciador, vou ler o feed. Se o feed diz, és linda, adoro-te, não vai vender um boi. Se o feed diz, que roupa é que tu estás a usar, gosto desse vestido, significa que a pessoa tem tração naquilo que a pessoa está a vestir. Logo nos comentários tu consegues perceber minimamente o tipo de audiência, porque és linda, a pessoa nem está a ver o vestido. Outro exemplo muito prático. Tu vais comprar uma influenciadora cujo o conteúdo é para mulheres. 80% que segue são homens. Não vai vender. Percebes? Há uma série de dados quantitativos que já te ajudam nisso. Sim. E tu usas assim alguma ferramenta nessa Social área? Talk é o melhor do mundo. É? Eu adoro o Social Talk. E o trabalho do Francisco é incrível, é portuguesa, tem uma base de dados incrível e o Value for Money é brutal. Quando eu digo que é melhor, é o Value for Money. Okay. Tens umas que são 10 vezes mais cara. Pá, sim, são porreiras. Mas tem uma feature que dá para filtrar. E nós usamos a própria ferramenta Social Talk para monitorizar a concorrência. Eu sei qual é o perfil de seguidores da Vorten, de onde é que vem, a audiência... Okay. Portanto, ajuda-me imenso em alguma decisão. Dá-me para calcular o share of voice, porque aquilo dá a estimativa de post médio de conteúdo. Ele não separa o que é o pago ou orgânico, mas dá-me um share of voice. Okay. O que eu faço. E não sei se tu sentes, mas eu tenho muito sentido uma transição de foco das marcas de influencer marketing para UGC. Em que vemos inclusive cada vez mais marcas a dizer, ok, eu não te vou pagar, mas eu vou levar à tua casa uma empresa de uma equipa para te limpar a casa, para te renovar o teu quarto, a tua casa de banho, e em troca crias-me aí um conteúdo. Também sentes esta alteração das marcas deixarem de se focar tanto no número de seguidores, mas privilegiarem conteúdo produzido sozinho pelos consumidores? Mas aqui vamos separar. O user-generated content é feito pelo consumidor. Sim. O que estás a dizer é quando levas uma pessoa à casa da influenciadora. Sim, estamos a falar quando a empresa, ao invés de privilegiar estar a pagar um influencer grande para produzir um determinado conteúdo e dizer isto é desta marca, influenciar geração de conteúdo orgânica por parte de pessoas mais... não, mas como tu este exemplo, levar pessoas à casa, aqui fica com... Ou seja... Vamos aqui separar. O que acontece é algumas empresas têm produto como sofás, ninguém vai querer trabalhar de borla à conta de um small, percebes? Eu não tenho valor acrescentado. Agora, se eu vendesse, se eu disser, olha, vou à tua casa, muda a cozinha toda, muitas vão querer fazer, ok? Yep. Mas eu acho que é um pagamento na mesma influenciadora. A questão é, tens uma narrativa mais fixe para contares uma história, não é? Yep. Que a casa, pá, a cozinha não era fixe, chegou a esta marca e mudou. Eu acho que a vantagem é tu tens um produto certo para a necessidade certa daquela influenciadora e cria-te uma história. Eu acho que o grande futuro das tendências das marcas é como a Nike e a Adidas estão a fazer, que é esta ideia de clube de marca, não é? Não é só um cartão de fidelização, é uma ligação com a marca que eu vou premiar a produção do conteúdo. Portanto, eu acho que o futuro das marcas é o conceito da comunidade, é uma comunidade que eu vou ter uma conversa com eles, quem pertence à comunidade é como pertencer a um clube VIP de uma discoteca onde eu lhe vou dar experiências únicas e essa experiência única vai criar user-generated content. Eu acredito muito mais no futuro das comunidades. Agora, a comunidade é uma estratégia gourmet e muitas das vezes tu queres fast food, não é? Tu queres ali de repente a criar algum buzz e as duas são complementares, ok? Eu acho que depende muito da necessidade da marca. Eu acho que uma das coisas e respondo... Quanto tempo vamos de episódio?
Eu tenho aqui um problema que eu estou a ficar quase. Eu estou a ficar. É, Ok, é vamos que fechar. temos mesmo fechar. que Vamos fechar. Tenho malta a ligar quando vai Sei, amanhã. vamos fechar. Mas só de. Eu estou a adorar a conversa, ok? Desculpa lá, não, mas para fechar aqui, uma das coisas que me incomoda mais quando vejo marcas a pagar influenciadores é a questão de alguns dos influenciadores até podem estar ligados ao nicho da marca, mas é a questão de não acreditarem no produto. Ou então, e falo nomeadamente de publicidade que influenciadores fazem, principalmente em contexto de YouTube, que tem uma secção do vídeo dedicada, e agora este vídeo é patrocinado pela Pelo marca, Casino. pelo Casino X ou pela marca, pela Loki, em que consegues. Pronto. E o que é que acontece? Deixa-me lá passar esta parte do Claro. vídeo à frente e tu estás a pagar para o cliente passar à frente. Eu olho um bocadinho para este tipo de publicidade como um skippable ad no YouTube, sabes? E eu acho que há uma estratégia que eu gosto muito, que é o tal non-skippable ad em contexto de influencer marketing, que é esta ideia de native influencer marketing, que é tu conseguires introduzir na narrativa do conteúdo ou do vídeo que está a ser criado o teu produto de forma natural, sem ter que existir uma interrupção. Ou seja, o consumidor que está a ver, a audiência que está a ver, para conseguir compreender o vídeo, não pode passar aqueles segundos à frente. Um dos melhores casos que me lembro disto é do rei do YouTube, que é o MrBeast, em que ele tem um vídeo em que há uma secção, eu não consigo precisar qual é que é o vídeo, mas há uma secção do vídeo em que aquilo é um momento de alta intensidade, está tudo muito nervoso, porque é uma espécie de duelo entre duas pessoas. E ele tenta medir qual é que é o batimento cardíaco de cada pessoa para perceber se ele está nervoso ou não. E é aqui onde entra o Galaxy Ring, que vai medir a pulsação. E eu acho que esta parceria entre a Samsung e o MrBeast foi genial, porque eles conseguiram introduzir na narrativa e no tipo de vídeo que é do MrBeast o produto e a marca de uma forma mega natural, e que as pessoas não se importam de estar a ver aquele momento que no fundo é patrocinado, mas que é nativo do momento, e que evita que a tua marca esteja a pagar e depois clica na setinha para andar para a frente para saltar. Portanto, eu acho que focaste mais na parte de, e bem, que foi o que eu te pedi, no que é que não anda a ser tão bem feito. Eu acho que isto é daquelas Mas coisas isso é o mínimo que é olímpico, muito... ou seja, nós o que tentamos, há aqui 2 pontos muito importantes, que é, e isso para mim é um mínimo olímpico, não é é o mínimo olímpico, que é, primeiro ponto, e nós tínhamos esse cuidado, embora às vezes eles mentem. Já nos aconteceu uma vez, a tia criou um buzz negativo para nós, que é, houve uma influenciadora, de repente ficou super famosa e depois disso não gostava do nosso produto. Mas eu lembro de falar com aquela miúda, antes de ser famosa, e perguntar-lhe quanto você for, eu adoro o maracujá. Portanto, o tema é que às vezes eles mentem-te, ou podem mudar de opinião, então no seu direito, ok? Depois o segundo tema, o que nós tentamos ao máximo, e no briefing que passamos, é incorporar a marca de forma nativa. Eu não quero que tu uses scripts, portanto, nós demos olha, vamos falar de pequeno almoço, pá, tenta falar se é o teu spot favorito ou não, como é que tu encorajas da marca. Portanto, tentamos ao máximo é que eles criem scripts, ou seja, em cima do objetivo da marca. Porque, por exemplo, uma coisa que eu acho também me chateia é as marcas obrigarem o influenciador a fazer concluído. Tens de começar o plano com a lata em gigante, vai correr mal, o algoritmo vai castigar, a audiência vai fazer scroll. Eu acho que isso é o mínimo olímpico. Dar essa flexibilidade. Tem que estar, senão não é marketing de influência, é um display. O que difere um display de marketing de influência é aquele criador usar a sua arte para inserir a tua marca. É isso que é influenciar. Bom, olha, acho que fechamos bem aqui o episódio. Bruno, mais Obrigado. uma vez, mega obrigado. Gostei mesmo Estava aqui muito. 3 horas de conversa, mas Gostei mesmo muito de estar aqui à conversa desculpa contigo. estar no telemóvel porque eu acho que tinha uma reunião para começar. Para aqueles que nos estão a ouvir, muito obrigado por terem chegado até ao fim. Espero que tenham gostado de mais um episódio de Marketing na Ponta da Língua e vemo-nos no próximo episódio. E obrigado pelo convite.